Bradesco Esportes FM. Tá na hora do Café Esporte Bola. Bom dia, galera! Está começando mais um Café Esporte Bola. Embarque, desfrute, vem nessa aventura comigo. Seja bem-vindo à madrugada da Bradesco Esportes FM. Fique até às 6 horas da manhã com muitas informações antes do sol nascer. O Café Esporte Bola já está raiando, te deixando bem atualizado. Hoje é quinta-feira, dia 7 de maio, dia do oftalmologista e do silêncio também. Nessa data, em 1937, foi inaugurada a Rádio Bandeirantes. E temos uma galera que está fazendo aniversário nessa data. Nascia em 1975 Preto Casagrande, ex-atleta do Santos. Em 83, Júlio dos Santos, ex-Cerro Porteño, Atlético Paranaense e hoje na equipe do Vascão do Chiquinho. Nascia em 84, Alceu, ex-Palmeiras e Náutico. Esse gostava de uma butinada, hein? Em 87, Jérémy Menez, meia francês do Milan. Jogou na Roma também. E temos clubes aniversariando também nessa data. É aniversário do Puebla, do México, que tem uma camisa parecida com a do Vasco, Chico. Só que é azul, em vez de preto, é azul. O clube completa 71 anos de existência, fundado em 1944. Esse aí é o Puebla, campeão da Taça dos Campeões da CONCACAF em 91, da Liga Mexicana em 2 oportunidades, da Liga de Acesso em outras 2 vezes, na Taça do México e da Supertaça Mexicana. O clube que é da cidade do mesmo nome. O estádio é o Cuauhtémoc, com capacidade para 42.684 espectadores. Bradesco Esportes. Também é aniversário em Rondônia do Espigão do Norte. Fundado em 2008, o clube completa 7 anos de existência. No Rio de Janeiro, é aniversário do Aperibeense. A equipe completa 64 anos de existência. O time que foi vice-campeão carioca da 3ª divisão em 2007. O detalhe, Chiquinho, é que eu estava treinando no campo anexo e fiquei para ver o jogo. Vi o jogo entre a equipe do Audax, hoje Audax, e a equipe do Aperibeense. A equipe perdeu para o Audax, mas conseguiu o acesso em 2007. O clube se encontra licenciado na Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Tem uma camisa muito parecida com a do Botafogo, inclusive listrada em preto e branco. E também é aniversário do Rio Bonito, que completa 64 anos de existência. O time que se chamava Proletário Atlético Clube, só que passou a ser chamado de Rio Bonito Atlético Clube em 17 de agosto de 1960. O nome do seu estádio é José Alves Ventura e as cores são o azul e o branco. Bradesco Esportes. E sem mais delongas, seguimos com muitas informações para você, torcedor. Para começar, vamos falar dos atletas convocados para a Copa América. Vamos a um mix. 2 entrevistas que foram ao ar no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Primeiro, vamos à Rádio Bandeirantes, que entrevistou o zagueiro Miranda. O atleta do Atlético de Madrid foi o único dos defensores da lista de Dunga a não atuar no Paris Saint-Germain. A equipe da Rádio Bandeirantes, capitaneada por Ricardo Capriotti, no Esporte Notícia, falou com o defensor. E vamos ouvir agora na Rádio do Seu Esporte. Convocado para a Copa América, um dos convocados pelo técnico Dunga, na linha conosco, direto da Espanha, João Paulo Capelanes, direto de Madrid. Olá, Miranda, boa tarde, Miranda. Boa tarde, tudo bem?
Tudo bem, parabéns aí pela convocação. Mais uma, né? E merecida, parabéns, viu? Obrigado, fico feliz mais uma vez poder representar a seleção brasileira e agora, além dos amistosos, numa competição que é a Copa América. Você já sabia da convocação ou foi uma surpresa para você? Não, fiquei sabendo faz poucos minutos e fiquei contente de mais uma vez poder representar o meu país e agora aproveitar mais uma oportunidade. Mais uma, mas faltou você na convocação um ano atrás, viu, Miranda? Nessa época do ano aqui, um ano atrás, para estar na seleção que disputou a Copa aqui no Brasil. Acho que essas coisas assim, a gente não tem que pensar o que aconteceu, o que faltou, pensar no momento. O passado a gente, infelizmente, não pode mudar, a gente pode mudar o futuro e o presente. E estou feliz em estar convocado, vou procurar fazer o meu melhor, por merecer outras convocações. Você já esteve com o Dunga, não é, na seleção brasileira. Eu queria que você falasse um pouquinho aí do estilo do Dunga. Você que tem feito muito sucesso aí na Espanha, no Atlético de Madrid. Eu queria que você falasse um pouquinho do estilo do Dunga. Como é para você trabalhar com o Dunga? Um grande treinador, um treinador que procura tirar o melhor de cada jogador. Um treinador que motiva bastante seus jogadores. Taticamente vi que melhorou muito desde a primeira passagem que tive com ele na primeira passagem para essa passagem agora. Então, um treinador que está procurando evoluir. Então, é um treinador que está no seu melhor momento também da carreira. Então, acredito que o Dunga evoluiu também, da primeira passagem para agora houve uma evolução. Sim, evoluiu bastante taticamente e eu vejo que a seleção brasileira está no bom caminho. O Estevam Ticoni está aqui conosco também, tem pergunta ao Miranda, zagueiro do Atlético de Madrid, convocado para a seleção brasileira. Ticoni. Fala, Miranda, tudo bom? Parabéns, hein? Valeu, obrigado. Bom, o Miranda soube há pouco da convocação, quando o Dunga divulgou a lista, mas já estava na cara que você seria convocado, Miranda, porque você, junto com Felipe Luiz, William e Neymar, vocês 4 apenas foram os que participaram de todos os jogos do Dunga até aqui. E, aliás, você só perdeu a posição quando se lesionou. E aí foi substituído pelo Thiago Luiz. E essa briga vai ser boa, não, Miranda? Porque acredito que o Marquinhos esteja um pouco atrás. Mas Davi Luiz, Thiago Luiz e Miranda, o Brasil podia até jogar com 3 zagueiros, hein? Eu acho que vai ser uma briga boa, uma briga sadia. São todos zagueiros de qualidade. É bom destacar que até alguns que não foram convocados também merecia, porque são grandes zagueiros. Mas infelizmente só vai 4 e com certeza a seleção brasileira está bem servida com esse zagueiro. E vai ser uma briga boa. Os 12 que jogar titular com certeza vai fazer grandes jogos e vai dar conta do recado. Você acredita que o Brasil entre nessa Copa América com qual objetivo? Favorito para a competição? É claro que o Brasil vai entrar para ser campeão, é lógico, como a Argentina também é sempre assim. Mas como é que você acredita que o Brasil será visto pelos rivais depois da Copa do Mundo e com essa campanha depois da Copa? Acho que o Brasil vai tá retomando o respeito que sempre teve, né? Hoje já vi os comentários aqui na Europa e a seleção brasileira voltou no caminho certo e eu vejo que vai ser tratado com respeito dos rivais e a gente vai entrar para ser campeão como a seleção brasileira e temos que entrar para fazer uma grande Copa América e buscar o título. Ô Miranda, essa coisa do... Você não estava, né, na campanha da seleção brasileira na Copa aqui no Brasil, mas o negócio do 7-1 tá ainda muito forte, é muito presente, os torcedores ainda comentam muito, é uma coisa ainda muito latente aqui no Brasil. Entre vocês, na seleção, como é que isso tem sido? Como é que vocês têm tratado esse assunto? Há
vocês sentem uma pressão, vocês sentem uma cobrança, isso não é falado entre os jogadores? Como é tratado isso entre vocês? Na verdade, é falado sim. E a gente é como uma ferida, né? Fica a cicatriz. E isso serve de aprendizado, né? Eu acho que todos os erros que foi cometido não vai ser cometido de novo. E a melhor maneira de mudar essa imagem é jogando, né? E graças a Deus, muitos estão tendo a oportunidade de jogar de novo. E com certeza vai fazer o melhor para deixar uma boa impressão. Eu queria só, deixando um pouquinho a seleção de lado agora, e já que a gente falou sobre treinador, né, falamos sobre o Dunga, você, no Atlético de Madrid, trabalha com um cara que tem um reconhecimento muito grande, que é o Diego Simeone. Eu queria que você falasse um pouquinho do que é o Simeone, como é o Atlético de Madrid, estendeu o contrato dele agora, como é o Simeone aí no dia a dia. Fala um pouquinho do argentino aí para nós, Miranda. Eu acho que, para resumir bem, o Simeone, primeiro, é um dos melhores treinadores na atualidade. É um treinador que quer o melhor do jogador a cada dia, cada jogo. E é um treinador que procura sugar o máximo de cada jogador, sabe? Ele até fala que trabalhar 4 anos com o Simeone, como vem trabalhando, é duro para o jogador, porque é muita exigência desde do treino ao jogo. Então a exigência a cada dia, você tem que estar procurando melhorar, procurando fazer as coisas corretas, porque é um treinador que cobra bastante e taticamente um dos melhores que já vi. Muito bem. Olha, para fechar agora com você, Miranda, e já te agradecendo aí por participar conosco, eu queria só que você, no ano passado, nessa época, o Atlético de Madrid estava aí nas finais da Liga, brigando pelo título do Campeonato Espanhol, né, lutando pelo título do Campeonato Espanhol. Esse ano, isso está um pouquinho mais distante. O que aconteceu? Por que esse ano o Atlético não conseguiu manter o mesmo nível do ano passado? Primeiramente, saiu vários jogadores que estavam em altíssimo nível. Praticamente saíram 10 jogadores, se eu não me engano. E é difícil, né, manter o mesmo nível que teve o ano passado com a saída desses jogadores. Mas, se você for ver bem, a gente está competindo com Barcelona e Real Madrid. E praticamente faltando 3 rodadas, a gente continua competindo. Infelizmente o título já é impossível, mas a gente continua numa competição muito forte com esses dois, que são praticamente os 2 maiores da Europa e do mundo. Então, o Madrid continua forte. O nosso objetivo este ano, com certeza, é alcançado, que está em terceiro na Liga e para disputar a próxima Champions League. Então, eu acho que o trabalho esse ano foi bem realizado, fomos campeão da Supercopa, né, em cima do fortíssimo Real Madrid. Então, eu vejo a campanha do Atlético de Madrid muito boa essa temporada. Miranda, muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Parabéns pela convocação, sucesso para você aí nesse finalzinho de temporada na Espanha e sucesso com a seleção lá no Chile na Copa América. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Muito obrigado. Esse aí é o zagueirão Miranda, falando aqui na Bradesco Esportes FM, zagueiro ex-São Paulo e importantíssimo para a campanha do ano passado do Atlético de Madrid. Esse ano ele disputa a posição titular com o garoto argentino Jiménez. E de Miranda vamos para Jefferson. O camisa 1 do Botafogo também foi confirmado na lista de Dunga. Ele vai falar principalmente sobre a convocação e também um pouco sobre o clube da Estrela Solitária. Mais uma vez seu nome está lá na lista do técnico Dunga. Qual o seu sentimento? Você que tá retornando de lesão, como é que você está vendo isso? Mais uma convocação. Olha, estou muito feliz de mais um sonho aí ser realizado, né, na minha carreira. E sempre é honroso poder servir a seleção brasileira, né, e poder estar representando nosso país.
né, e principalmente depois aí de uma lesão que eu tive, né, mas Deus sabe de tudo. Acho que é melhor ter acontecido naquele momento do que talvez, né, perto da convocação. Então estou muito feliz, que agora é voltar aqui ao Botafogo e fazer grandes jogos até a apresentação na seleção. O Campeonato Carioca já acabou, você estava até lá no Maracanã, assistiu a final, e como um líder, né, dentro do vestiário, também capitão do Botafogo, já teve aquela conversa com seus companheiros para não abaixar a cabeça. O ano está só começando, o Botafogo, ano de restauração, conseguiu ser campeão pelo menos da Taça Guanabara, já um título. Como é que foi essa conversa com vocês ali? Olha, foi de dever cumprido, né? Eu acho que nós jogadores, é claro que a gente lamenta muito não ter conseguido nosso objetivo, que era o título, mas a gente não pode fugir do nosso maior objetivo esse ano, que é subir para a Série A, né? Então, no Campeonato Carioca deu para montar uma grande equipe, deu para reformular uma equipe, né, que o René estava até com dor de cabeça no começo do ano, e hoje já tem uma equipe mais estruturada para a gente chegar forte no Brasileiro. Então, acho que já foi superado já esse vice-campeonato. A gente está com a cabeça levantada aí para a gente começar bem aí, se Deus quiser, no sábado. Opa, Jefferson, parabéns pela convocação. Obrigado. Primeiramente, em relação à sua parte física, seu joelho, como é que tá? Você está se sentindo agora 100%? Como é que foi essa decisão também de ficar fora da final do Campeonato Carioca? Olha, a questão do joelho, graças a Deus, estou 100%. E a questão de não participar da final, a gente sentou e conversou com, né, comissão técnica, diretoria, para ver o que era melhor para o Botafogo e, né, consequentemente, para mim. E eu, em todo momento, eu mostrei que eu queria participar da final. Eu queria estar em campo para ajudar os meus companheiros. Mas chegou uma hora que não teve como, né? Eu sabia que acho que eu iria chegar mais cansado no jogo, questão de parte física, porque eu estava trabalhando praticamente 3 períodos e não ia dar tempo de recuperar para o domingo. Eu falei, olha, acho que é melhor a gente esperar para o próximo jogo, que será agora quarta-feira, que eu vou chegar mais inteiro. Agora falando do Renan, você convocado para a Copa América, vai ficar um tempo ausente do Botafogo. Faz um balanço desse início do Renan nessa temporada, como é que você viu esse jogador e como é que você conversa com ele também sobre isso? O Renan, ele amadureceu bastante, sabe, desde quando eu cheguei aqui. Eu fico feliz pelo Botafogo de ter encaixado questão de goleiros, né, os treinadores de goleiros, até o próprio Elton. Quando eu cheguei aqui, muito se falava que tinha que reformular todos os goleiros, assim, contratar goleiro. E hoje não, o Botafogo está bem servido de goleiro. E até mesmo com a minha ida aí para a seleção brasileira, o Botafogo está bem servido e tenho certeza que vão dar conta do recado, como já deu no Campeonato Carioca. O Renan fez um campeonato excelente, né, e eu acho que o Botafogo tem a ganhar com isso. Jefferson, ano passado o Vasco perdeu também a final do Campeonato Carioca e iniciou a Série B do Campeonato Brasileiro. Até alguns jogadores no final, já quase no final da competição, falavam que aquele trauma da derrota na final atrapalhou principalmente o começo do Vasco na Série B, tanto que o Vasco terminou na 3ª colocação. O que vocês no Botafogo podem usar dos erros do Vasco, principalmente, para não fazer nessa Série B do Campeonato Brasileiro desse ano? Olha, usar ao contrário. Eu acho que talvez se a gente ganha o Campeonato Carioca, talvez a gente achar que o nosso time já era o melhor. Aí a gente poderia com certeza entrar no campeonato, né, na Série B, talvez mais soberbo, né? Eu acho que como a gente perdeu o Campeonato Carioca, eu acho que a gente está ciente de que a gente tem muita coisa para melhorar e vamos entrar forte. Eu acho que esse é o objetivo do Botafogo esse ano. E acho que não vai abalar nenhum jogador, não. Pelo contrário, acho que vai nos fortalecer mais ainda. Dá para destacar alguma, digamos, dificuldade principal nessa Série B de Campeonato Brasileiro? Alguma coisa que você acredita que vai ser realmente um fator bem difícil de ser superado aí pelo Botafogo? Olha, é diferente o campeonato da Série A e o campeonato da Série B. Eu joguei praticamente em 2003. A gente sabe que é praticamente uma guerra, não tem talvez muita técnica, que eu digo, é bastante força. Acho que as equipes, principalmente fora de casa, elas se atiram mesmo, usam o fator campo, às vezes você pega campo ruim. Então acho que é praticamente aí uma guerra que a gente vai ter que saber jogar. Talvez quando a gente for jogar no campo bom, a gente vai ter que dançar conforme a música. Vamos botar a bola no chão e jogar. A gente vai pegar um time com um campo pequeno,
Um campo ruim, não vai dar para colocar a bola no chão, a gente vai ter que igualar na força. Então acho que é isso que a gente tem que saber jogar. Já passou muitas vezes pela situação de ter convocado, no início tem aquela surpresa, depois acaba caindo no habitual, mas ainda assim deve ser diferente. Queria que você tentasse explicar um pouquinho como é que é esse sentimento de não é mais nenhuma surpresa para você, mas ao mesmo tempo você talvez desconfiava que ia estar naquela lista, mas quando sai a confirmação é um alívio, é uma coisa legal mesmo. Olha, eu sou sempre tranquilo, né? Eu não fico ansioso em questão de convocação, até porque eu procuro fazer meu trabalho bem feito no clube e na seleção brasileira, e quem escolhe é o professor Dunga. E eu acho que essa convocação tem um gostinho bem especial, até porque é claro que ninguém tem cadeira cativa na seleção, mas é uma oportunidade que eu vou ter, né, se Deus quiser, a minha primeira competição oficial aí, uma oportunidade de jogar. Então eu estou bastante feliz e eu vou me preparar ao máximo para poder dar o melhor para a seleção brasileira, e se Deus quiser a gente voltar com a taça. E agora sobre a seleção, apesar do pouco tempo com o Dunga, como é que é para você assim, trabalhar com o Dunga na seleção e com o René aqui, já que pelo jeito assim são personalidades bem diferentes, né? O Dunga um pouco mais forte, assim, mais incisivo, e o René é um cara mais tranquilão, né, dele? Não, eu estou acostumado já, acho que já peguei vários treinadores também, a gente tem que respeitar, né, a personalidade, a filosofia de cada treinador, né? O Dunga é um excelente treinador que já foi jogador também, entende a cabeça dos jogadores, que realmente joga junto com os jogadores ali, e eu tenho aprendido muito ali com ele, questão de profissionalismo também, é um cara muito sério, né? E aqui no Botafogo também o René é praticamente nosso professor aí, que ensina não somente dentro de campo, mas fora de campo também, né? Então são pessoas que se a gente procurar realmente sugar o máximo deles, a gente vai crescer bastante, não somente profissionalmente, mas como pessoa também. Bom dia. Bom dia. Parabéns por mais uma convocação, Obrigado. né? E justamente por isso, pela convocação, pela tua experiência aqui no Botafogo, você é uma grande referência. Como é que você se sente sendo? Primeiro você se sente, eu imagino, uma referência, mas o que passa pela tua cabeça, assim, do teu papel aqui com relação aos outros jogadores em ser uma referência? Isso pesa ou você vê com naturalidade? Não, eu vejo com naturalidade. Eu acho que o principal é o respeito que eu passo para eles também, né, e que eles passam para mim. Eu procuro ajudar em todas as áreas, não somente dentro de campo, mas fora de campo também, em brigar realmente pelos jogadores, em brigar às vezes também pelo apoio que a gente tem aqui no Botafogo. E eu procuro fazer minha parte muito bem dentro de campo, né? Eu falei com o René no começo que eu queria ser importante aqui no Botafogo, não somente por aquilo que eu fiz, né, mas por aquilo que eu vou fazer e que eu estou fazendo. Então eu me dou o máximo, eu chego antes do treino, saio depois do treino, então eu procuro ser um líder, realmente um exemplo. E isso para mim é uma naturalidade que eu gosto, que eu procuro fazer sempre. Esse foi o goleirão de Dunga. Lembrando que junto com ele foram convocados Marcelo Groi, do Grêmio, e Diego Alves, da equipe do Valência. Bradesco Esportes. E seguimos com o nosso papo na rádio do seu esporte. Já falamos com as divisões de base do Atlético Mineiro, do Vasco, do Cruzeiro, do Grêmio, Vitória, e hoje chegamos ao Internacional. Vamos conversar com o gerente executivo do Colorado das categorias de base, Jorge Andrade. Primeiramente, Jorge Andrade, queria agradecer a sua participação aqui na Bradesco Esportes FM. Você que é dirigente do Internacional aí, da categoria de base do clube. A gente que está fazendo um levantamento, falando com várias bases, inclusive aí no Rio Grande do Sul já falamos com o diretor do Grêmio também. Agora, sabemos que tem muitos desafios nas categorias de base do Brasil e também queremos conhecer, assim como torcedor que é internacional, que está espalhado pelo Brasil, quer conhecer a base do clube que revela tantos jogadores. Queria que você começasse falando justamente como é que funciona aí as categorias de base do Internacional, como é que é a estrutura que vocês têm para receber um atleta. Queria agradecer sua participação também. Boa tarde aos amigos da rádio.
rádio, especialmente torcedores do Internacional aí no estado do Rio de Janeiro. Bom, a nossa função principal aqui, o nosso objetivo principal é a formação de atletas para o departamento profissional, né? Nós temos uma estrutura aqui no clube que conta com um CT de Alvorada, Morada dos Quero-Queros, né? Onde a gente tem 5 campos oficiais, sendo um deles sintético, né? Toda uma estrutura com alojamento, com área de apoio, área médica, serviço social, área administrativa, psicologia, vestiários, enfim, toda uma estrutura para poder atender as categorias de base aqui no clube. Agora, Jorge, queria que você falasse um pouco como é que funciona aí a captação dos atletas para o Internacional. A gente já conversou com vários outros dirigentes de base e todos eles falaram que tem olheiros espalhados pelo Brasil, explicaram que não basta o cara ser bom de bola, que ele tem que ter alguma identificação com o clube. Com o Internacional acontece da mesma forma? Exatamente. A gente tem um departamento onde nós temos nossos observadores, temos contatos em todo o Brasil, temos parcerias com escolinhas, parcerias com centros de treinamentos, que estão sempre captando e buscando jogadores para o nosso clube. Acreditamos também que o atleta para vir para o Inter tem que ter o perfil do Internacional, né? A gente tem todo um trabalho de metodologia que é desenvolvido aqui no departamento, e dentro disso a gente procura buscar as características por posição para o Internacional, né? Nós temos esse trabalho sendo desenvolvido aqui. Agora, com relação ao perfil, né? Isso é uma coisa comum, cada um fala de um perfil diferente. Qual seria o perfil do Internacional para que um atleta seja aprovado? O que ele precisa ter de diferencial para poder jogar com a camisa do Internacional, que revela muitos atletas, inclusive? São características técnicas, físicas, também voltadas para o histórico do clube, né? Posições características que o clube sempre teve, né? A gente procura buscar nessas características, né? O Internacional sempre teve grandes camisas 9, né? O Internacional busca sempre ter um camisa 9, estou citando como exemplo essa posição. Camisa 9 tem algumas características que a gente acha importante para jogar no Inter, né? Então a gente procura trabalhar nesse sentido. A gente tem desenvolvido um modelo por posição e esse modelo é buscado através da nossa captação. Agora, o Internacional, né, tivemos o título gaúcho recentemente do clube contra o Inter, contra a equipe do Grêmio, e o interessante é que da equipe do Inter, 5 ou 6 jogadores eram formados na base. No Internacional, como é que funciona essa questão da transição do jogador chegar no profissional? Ou seja, 5 ou 6 é um número muito grande de atletas chegando no profissional. O Internacional sempre se notabilizou pela revelação de bons valores, né, bons atletas para a equipe profissional, e hoje tem 5, 6, talvez até mais no grupo, um grupo recheado de garotos, o que isso mostra uma qualidade na categoria de base, né? Exatamente. Para a final agora tinham 8 jogadores da equipe de base, das categorias de base, jogando a final contra o Grêmio, tá? Se não me engano, nós temos 19 atletas das categorias de base no grupo principal, praticamente a metade. Se não chegamos à metade do grupo, logo estaremos com a metade do grupo de jogadores das categorias de base. A gente tem essa questão da transição da base profissional. A gente tem uma categoria aqui que é muito importante, que é o Inter B, né? Que a gente consegue fazer bem esse trabalho de transição, de treinamentos com a equipe principal, de jogos dentro do possível representando a equipe principal com o time B. E isso vai dando uma certa vivência para o atleta de base na equipe principal. Disputamos campeonatos do segundo semestre do Gaúcho aqui com o time B, a equipe que são um campeonato profissional, né? Então, essa categoria ela nos ajuda muito nessa transição. Mas sempre vai depender do departamento profissional, qual é a ideia, né? Se for aproveitamento das categorias de base, o clube sempre teve por isso, eles vão utilizar, e a gente tem que estar sempre municiando atletas com qualidade.
Agora, você levantou a questão do Inter B, né? Poucos times do Brasil hoje em dia mantêm uma equipe B, o Internacional. Ele tem esse feitio de manter uma equipe B, uma equipe jogando sempre com uma média de idade muito baixa. Como fazer, Jorge, para o atleta que está no Inter B, ele se sentir confiante de que o clube está apostando nele, que o clube pode utilizá-lo no profissional? Como manter esse atleta que está no time B capacitado, né, para chegar na equipe profissional? Porque a gente sabe que às vezes o atleta está no time B, muitos acabam relaxando, pô, eu estou no time B, não é time A, ou ainda não estou no profissional do Internacional. Como fazer para esse atleta se manter ali num bom nível para chegar no profissional? Não, ele tem que se manter motivado, porque ele está muito próximo do time principal, né? A qualquer momento ele pode ser chamado num treinamento que ele vai lá, que eles treinam, e o treinador do principal está vendo ele. Se ele conseguir fazer uma boa atuação, daqui a pouco ele pode ser chamado e jogar. Foi o que aconteceu com o William, lateral direito, foi o que aconteceu com o Jefferson, lateral esquerdo, que foram os dois últimos que entraram no time agora. Há pouco tempo estava no time B aqui e começaram a fazer treinamentos lá, o treinador viu e já levou. Então ele está muito próximo, né? Ele tem que estar motivado pelo fato dele estar no Inter, ele tem que estar motivado. Se ele não estiver motivado, bom, aí nós temos que começar a repensar e ver se esse atleta serve pra gente ou não. Agora é interessante que teve um caso mais ou menos parecido com esse, que foi o do Leandro Damião, né, que hoje está na equipe do Cruzeiro. Ele até outro dia, entre aspas, estava no clube B do Internacional, estava no time B jogando o Gauchão, e de repente uma estreia numa final de Libertadores contra o Chivas, né? Ou seja, essa transição, esse acesso ao profissional acaba sendo imprevisível também. Teve vários casos, o Leandro Damião é um deles. O Sacha foi assim, o próprio Oscar, que veio de São Paulo, também teve uma passagem pelo Inter B, foi assim. O próprio Ricardo Goulart também teve uma passagem pelo Inter B, acabou sendo pouco aproveitado na equipe principal, mas também passou por isso, né? Então nós temos uma série de exemplos de jogadores. Desses 8 jogadores que estão na equipe principal, o Vilmar, não recordo se na época tinha time B, mas os outros todos participaram do time B. Então é uma categoria importante que a gente tem aqui de transição, que ele aproxima muito da realidade do profissional, e essa é a nossa intenção. O objetivo é aproximar da realidade profissional, do jogo adulto. Por isso que nós temos o time B. Agora, qual seria a filosofia do Internacional na hora de montar os atletas da base, né? Porque a gente sabe que vocês pegam um jogador muito novo, 12, 13, 14 anos, e conforme o tempo ele vai madurando na equipe. E como é que é a filosofia que vocês passam para ele? Tem que ter alguma coisa específica? Conversando com o gerente de base do Cruzeiro, ele falou que lá o jogador não pode ser só boleiro, ele tem que ser profissional, ele tem que estudar, ele tem que entender do jogo. E no Inter? Exatamente, a gente tem algo parecido aí com o que disse o Klaus, né? Que é a questão do entendimento do jogo, de estar trabalhando a inteligência do atleta. A gente coordena todos esses treinamentos juntamente com as comissões técnicas, para que nesse sentido os meninos evoluam no entendimento do jogo e possam, de forma não só tão do saber dele, de tão intrínseco, mas sim aprender um pouco mais sobre esse conhecimento do jogo, e também o desenvolvimento da parte técnica, né? Com fundamentos. A gente tem um departamento aqui que se chama Aprimorar, que trabalha todos os dias os fundamentos com os jogadores aqui de forma específica. E como é que funciona esse departamento? Eu fiquei curioso, porque esse é um diferencial. As outras equipes não falaram nada sobre isso. É algo parecido com esse aprimorar. Vocês pegam um atleta fora do período de treinos e leva separado para... Fora e dentro. Tem inserções dentro dos treinamentos da categoria e tem inserções fora do treinamento. Tá? E aí nós temos uma equipe de professores aqui que desenvolve esse trabalho, capitaneado pelo ex-jogador e coordenador aqui de futebol de salão, o Ortiz, né, que jogou futebol de salão na seleção brasileira. Ele coordena esse projeto, nas quais são feitos treinamentos específicos por posição, para desenvolvimento técnico de fundamentos, não só os fundamentos básicos, mas fundamentos também
dentro do jogo, então, cada vez simulando mais o fundamento a ser utilizado dentro do jogo para poder desenvolver. Então, esse trabalho com os meninos desde pequenininho, na escolinha lá, até a equipe B, com esse projeto. Agora, com relação aos atletas que são formados no clube, aí você falou, né, que o Inter já revelou muitos atletas, a gente sabe mesmo que revelou, teve o próprio Nilmar, que hoje é do elenco profissional, é uma revelação do Internacional, Daniel Carvalho, que está hoje no Botafogo. Quando o atleta chega na base do Internacional, vocês mostram para ele que ele pode ser igual a fulano, que ele pode chegar tão alto quanto o Cicrano foi? Eu estive conversando com o gerente de base do Bahia, ele falou que lá eles mostram, olha, aqui você pode chegar até esse nível, você tem essa possibilidade, isso acaba motivando o atleta. No Inter, dessa forma que acontecem as coisas também? Exatamente, porque nós temos uma realidade muito próxima aqui de jogadores revelados a todo momento, né? Nós temos exemplos na equipe de cima, nós temos exemplos de jogadores que estavam aqui há 2, 3 meses atrás, estão jogando no time principal. Então está muito próximo da realidade deles, né? Então é uma coisa que acontece no dia a dia já. Tu não precisa sentar com ele e mostrar, tu vai chegar lá, tu vai chegar aqui. Não, eles estão vendo. Aqui funciona assim, é uma linha de produção que começa lá embaixo e vai chegando até chegar no profissional. E eles estão vendo que tem meninos que estavam aqui há poucos dias atrás e agora estão lá em cima. O caso do Rodrigo Dourado, né? Que é um menino que se firmou, ganhou ontem o prêmio de revelação do campeonato aqui, Valdívia, Sacha, entre outros. Então, eles estão. Isso é uma realidade hoje aqui no CT do Alvorada, entendeu? Que a oportunidade está muito próxima. O Inter é um clube que valoriza a categoria de base e aproveita a categoria de base. Então, isso é um diferencial da gente. Agora, Jorge, o futebol gaúcho, ele é diferente dos outros futebols? Futebols entre aspas, né, que seria a forma de jogar do carioca, do paulista, porque a gente esteve conversando com o diretor do Grêmio e ele falou que o futebol gaúcho é muito mais garra, o torcedor gaúcho gosta do bom futebol, mas gosta da garra também. Isso é importante num jogador de base do Internacional também? É importante. Claro que nós queremos os jogadores do Inter sempre foram historicamente valorizados pela técnica. Sempre foram jogadores técnicos, jogadores com boa qualidade técnica, não só força e garra. Então a gente associa isso à força, que é uma característica do povo gaúcho, da nossa proximidade com os países latinos aqui, Argentina, Uruguai. Nós temos essa característica, é uma coisa que está intrínseca na nossa cultura, né? Isso vai para o nosso futebol, isso é histórico. Os grandes times da dupla Grenal que sempre tiveram essa característica, e do Inter principalmente, times com muita técnica e com muita força. Então a gente tem essa característica, os nossos times são assim. Quando a gente vai jogar competições de categoria de base, o pessoal fala, os times de vocês são bons, vocês têm muita pegada e tal, mas também jogam bem. Então a gente tem esse perfil, isso do gaúcho, né, do pessoal do sul. E a gente tem que entregar um produto que a nossa torcida gosta, né? Que eles querem. Agora, Jorge, e o Diego Aguirre, qual é o papel dele nessa questão da base, né? Hoje ele é o técnico do profissional, né? Eu estive conversando com o Cruzeiro falou que o modelo da base é todo formado em cima do Marcelo Oliveira. No Internacional acontece diferente, ele é um técnico novo, mas ele também é importante nesse processo? Ele é importante no aproveitamento dos jogadores, como ele está fazendo o aproveitamento agora no profissional. Isso ele é de extrema importância. Ele tem aproveitado os meninos e valorizado cada vez mais as categorias de base. Ele tem visto talentos e tem aproveitado. Então isso é de extrema importância. O modelo que é criado, de metodologia, é o modelo do Inter, né? Entendi. Agora, para finalizar, vocês têm uma particularidade, né? Que vocês são próximos aí aos países tipo Uruguai, Argentina. Acontece captação de bons talentos lá também? Vocês disputam alguns torneios por aí? Sim. A gente tem observado as competições lá, tem participado de alguns torneios, mas mais observado competições, e nós temos jogadores argentinos, uruguaios aqui no nosso plantel. Estamos sempre atentos a esse mercado.
Agora, Jorge, para finalizar, o torcedor já conheceu um pouco da categoria de base do Internacional. Agora faltou o Jorge Andrade se apresentar, falar um pouco sobre você, né? Que você está por trás disso tudo, né? E é sempre interessante, o torcedor quer saber quem está por trás, quem está manejando essa situação toda. Eu queria que você falasse um pouco da sua identificação com a categoria de base. Eu tenho uma equipe que trabalha toda com a gente aqui. Nós temos uma direção política, que é o Vilmar Freitas, nosso diretor-geral, Renan Marciá também, e mais os diretores de categoria, que são conselheiros do clube, tá? Temos mais uma equipe aqui de mais coordenadores, coordenador metodológico, que é o Ademir Calovi, tem o coordenador técnico, que é o Ortiz, os coordenadores de categorias e os demais da estrutura da base do Inter. São em torno de 100 colaboradores no CT hoje, 100 pessoas trabalhando somente para a categoria de base e escola de futebol, escola rubra, né? Eu sou um filho de ex-atleta, meu pai jogou muitos anos no Internacional, também com meu nome, Jorge Andrade, um lateral esquerdo que jogou no final dos anos 60 e início dos anos 70 no clube. Eu também fui criado aqui dentro como jogador, comecei com 9 anos de idade e fui até os 20, 22 anos no Inter. Depois joguei em alguns clubes do interior, tive algumas passagens por clubes menores, parei de jogar futebol, fui estudar, sou formado em administração de empresas, tenho pós-graduação em marketing, educação física e comecei a trabalhar como gerente de futebol das categorias de base aqui em 2009, a convite do então vice-presidente de futebol, Fernando Carvalho. Tive uma passagem pelo Atlético Paranaense também como diretor das categorias de base lá no ano de 2012, 2013. E no início de 2014 fui convidado novamente para voltar a trabalhar no Internacional. Jorge Andrade, você que é diretor da base do Internacional, te agradeço muito a participação aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Torcemos para o Internacional cada vez revelar mais atletas, que é sempre bom para o futebol brasileiro. O futebol brasileiro sempre se notabilizou pela revelação de atletas, a fartura de atletas que temos no país. Te agradeço a participação aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, e com certeza o torcedor do Internacional, tanto de Rio, quanto de São Paulo, quanto do Brasil todo, ele ficou bem satisfeito com o trabalho que vocês estão fazendo aí no Inter. Tá bom então, muito obrigado. Esse aí é Jorge Andrade, o responsável maior hoje pela categoria de base do Internacional. E lembrando que prosseguiremos na rádio do seu esporte fazendo contato com as bases dos clubes para você, torcedor, ficar sabendo bem como anda a formação dos craques para o seu clube de coração. O próximo será o Coritiba. Entraremos em contato com o Coritiba para falar um pouco da equipe Coxa Branca. Vamos agora a uma homenagem. A Portuguesa da Ilha do Governador, no último final de semana, se sagrou campeã pela primeira vez da Taça Santos Dumont, o primeiro turno da Série B do Campeonato Carioca. Vamos fazer algo diferente agora. Em vez de falar com um jogador, dirigente, conversaremos com uma apaixonada pelo clube lusitano, a embaixadora da Luzinha, Larissa Hertal. Primeiramente, queria agradecer a sua participação aqui na Bradesco Esportes FM. Eu sei que é uma estrela da Band, né, a Larissa Hertal, e que tem grande identificação com a Portuguesa Carioca, campeã da Taça Santos Dumont. E aí, ficou feliz com o título no primeiro turno? Muito obrigada pelo estrela, né? Para começar o papo. Acho que estrela mesmo são os nossos astros do futebol. A gente que vive num país apaixonado por esporte, apaixonado por futebol, e a gente valoriza isso acima de tudo, né? Eu não sou estrela, né? Tô aqui só para falar deles, tanto é que vim aqui para falar de Portuguesa da Ilha, com muito orgulho, nascida e criada na ilha, e acho que a gente tem que valorizar o nosso pedacinho que a gente pode, né? Eu sei que aqui no Rio os times de maior investimento são Vasco, Botafogo, Flamengo, Fluminense, mas eu valorizo o que é de casa, e por isso que eu valorizo a Portuguesa da Ilha, que fez um trabalho excelente nessa temporada. Ainda tem muito caminho ainda pela frente, mas o fato de ter ganhado essa Taça Santos Dumont já foi um super incentivo. Vai ser mais difícil agora da gente conseguir segurar os nossos jogadores, né? Afinal de contas, o Alan foi eleito aí o artilheiro
brasileiro da Série B do Carioca, mas acho que é um passo de cada vez. Acho que o primeiro a gente já deu, que é conquistar esse primeiro lugar, o primeiro turno, vem aí o segundo turno, depois vem o triangular e aí 2 vagas para subir para a Série A. Eu acredito nessa subida da Ilha para a Série A, se eu não me engano, desde 2001, que a gente não estava na Série A do Carioca. E agora 2015, chegou a hora. E o Alan fez 3 gols numa partida que a Portuguesa precisava virar um placar em cima do americano, e o cara vai lá e faz 3 gols. Haja emoção numa partida, né? Foi muito emocionante. Eu tava lá, eu inclusive falei com vocês, né, da Bradesco, porque encontrei com o Bruno Torelli lá. No jogo de ida eu não tinha conseguido porque era fora de casa, mas em casa, no Luz Brasileiro, não tinha como não ir. Eu tava lá, foi emocionante. O que eu fiquei muito feliz é de ver um estádio lotado mesmo, de torcedores que, mesmo sendo um time de pequeno investimento, a gente tem 2 torcidas e principalmente a Brava Raça, que é uma torcida que canta, olha, do início ao fim. Pode o estádio estar lotado ou vazio, que eles estão lá cantando, ajudando, aplaudindo o time. Principalmente num time desse, né, que a gente tem, como você falou, um Alan que marca 3 gols numa partida em que não precisava. Mas eu acho que é aí que tá a raça. A gente precisava de pouca coisa, 1-0, né, pra reverter aquele placar que foi 4-3 no jogo de ida, no jogo fora de casa. E aí a gente fez 5-1. Sobrou muito. Por isso que cada vez mais eu acredito nessa vaga pra Série A, que ela é nossa. Agora, como é que você faz para acompanhar a Portuguesa da Ilha com tanta rotina, Rio, São Paulo? Como é que você faz para manter viva a paixão pela Lusa? Eu ainda moro na ilha, desde que eu nasci na ilha, moro na ilha até hoje, então é uma coisa que está bem ali pertinho da minha casa. Eu tenho contato com o presidente, eu tenho contato com o diretor de futebol, eu tenho contato com o assessor de imprensa. Os jogos fora de casa, eles vão me passando resultado, eles vão me passando tudo que está acontecendo, eles me mandam foto do treinamento. Às vezes eu dou um alô lá na Portuguesa, vou lá de tarde, dou uma olhadinha em como está o treinamento. Estou sempre por dentro de tudo que está acontecendo. E os jogos que acontecem no Luso Brasileiro, aos sábados, eu sempre tento ir. E os últimos todos eu fui. Então podemos dizer que Larissa Hertal é fanática pela Portuguesa, não perde um jogo. Não perca um jogo. Eu acho que, como eu falei lá no início, a gente tem que começar a ter essa consciência de valorizar o que está pertinho da gente, o que a gente pode melhorar, ajudar. É tão prazeroso a gente ver alguma coisa crescendo, evoluindo, e eu tenho certeza que esse é um caminho que a ilha vai conquistar agora para não voltar nunca mais para a Série B, para conseguir conquistar o seu espaço e lá ficar. Que aí já é um segundo passo, né, o de manutenção. Mas o primeiro passo a gente está indo muito bem nele. E eu vou estar sempre apoiando a minha ilha, porque foi o lugar que eu nasci, foi o lugar que me deu tudo, que me deu educação, que me deu amigos, que me deu minha família. E eu retribuo dessa forma. O jeito que eu posso fazer é dar o meu amor ao futebol, à Portuguesa da Ilha, e usar a minha imagem e usar a minha palavra, a comunicação a favor da ilha, e também no samba, né, na União da Ilha também. Agora é interessante, né, que antigamente era muito mais comum, né, você torcer pro time de bairro, e antigamente, e hoje em dia na Inglaterra, você vê o Chelsea é um bairro, o Fulham é um bairro. Hoje no Brasil a gente tem os times grandes monopolizando, mas ainda existe aquela paixão, aquele bairrismo pelo clube da onde você nasceu, né? Tem, eu acho que as pessoas acabaram deixando um pouco de lado isso pela valorização do que é maior, do que é grande, né? Dos 4 maiores do Rio de Janeiro e assim pelo Brasil inteiro. Mas essa coisa de bairro, ela é mais gostosa porque ela é menorzinha, então ela é mais próxima de você. Eu acho que tem um retorno e um contato muito mais próximo, né? Muito mais pessoal, vira quase que a família, do que quando é uma coisa muito grande, que você não tem contato com jogadores, você não tem contato com o presidente, com a diretoria, a torcida é tão grande que você não conhece a torcida toda. Quando é pequenininha assim de bairro, você conhece todo mundo pelo nome, olha que gostoso que é isso, é quase que uma coisa do interior. É quase que uma família, né? É uma família. A gente chega lá no Luso Brasileiro, cumprimenta todo mundo, sabe as pessoas pelo nome, fala com os jogadores. A comemoração da Brava Raça, que foi a torcida, foi dentro de campo. Quando é que você vai ver uma torcida aí de um gigante como Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, podendo entrar lá no gramado para comemorar com os jogadores? Nunca. Agora, é interessante isso, né, que você está sempre presente na Portuguesa e que a Portuguesa mantém essa familiaridade. É um time que acaba sendo o segundo time de quem mora na região, até quem torce para outras equipes
equipes acabam aderindo porque é um time simpático, né? É um time simpático. A gente não tinha antigamente o América, né, que dizia-se muita gente que era o time xodó, o segundo time, o time do coração, que tinha essa coisa bairrista, né, que você está falando, e acabou que ao longo do tempo isso se perdeu um pouco, e eu torço para que isso volte, porque isso é muito mais gostoso. E a gente ter o retorno e ver que as coisas estão acontecendo é mais prazeroso ainda. Agora é interessante que na Série B do Carioca tem muitos clubes assim, né? O Americano tem torcida, o Goitacás tem torcida, a América tem torcida e é tudo aquela torcida de bairro. Acaba sendo até mais interessante que a Série A em alguns momentos. Pois é, e aí as pessoas tinham esquecido um pouco disso, né? E acaba torcendo pros maiores só. E é tão prazeroso eu chegar lá num dia de treinamento ou num jogo e ver as pessoas falando assim: olha, eu tinha até esquecido que eu era portuguesa da ilha, eu tava só torcendo pro Flamengo, eu tava só torcendo pro Fluminense, mas você me fez lembrar que eu sou da ilha e que eu sou portuguesa da ilha e eu tô vindo aqui torcer. Vocês não fazem ideia do quanto que é prazeroso saber o poder através da comunicação que a gente tem de reavivar sentimentos nas pessoas, né? De lembrar, por exemplo, que torcer para Portuguesa da Ilha, olha isso, não pode esquecer. Agora, para finalizar, como é que ela Larissa Sertal na arquibancada torcendo para Portuguesa, aquele jogo pegando fogo, aquela final, é vibração o tempo todo, como é que funciona isso? Eu acho que eu fico oscilando assim entre calma e nervosa. Ao mesmo tempo que eu fico nervosa em que saia um gol logo, eu tenho um jeito bem feminino, assim, de torcer, né? Meio histérica, né? Eu acho que o homem consegue se controlar um pouco mais. Ao mesmo tempo, eu acho que funciona muito também pra eu cada vez aprender mais de futebol. Eu sempre tô com meu namorado, por exemplo, assistindo o jogo. Então ele sempre tá me passando alguma coisa de tática, de técnica, me mostra, olha, ali ele foi pela esquerda por isso. Isso é aprender um pouquinho mais. É mais do que torcer, né? É aprender também. Agora, eu fui criada muito mais assistindo pela televisão do que indo em estádio. E é uma coisa que eu sinto muita falta, do marcadorzinho, né, do horário, de saber quanto tá. Aí eu fico olhando, fico tentando marcar no cronômetro, né, pra saber se tá mais ou menos junto com o apito do juiz. Aí eu fico, ai meu Deus, tinha que ter um placarzinho aqui pra eu ver o horário. Já tá na hora de xingar o juiz e mandar acabar ou não? Ainda tem mais um pouquinho de chance. Segundo turno, título da Portuguesa de novo pra sacramentar o acesso logo? Eu acho que é bem por aí. Eu acho que serviu mais do que para chamar a torcida e reconquistar o amor da torcida da Portuguesa da Ilha. Serviu também para mostrar para os próprios jogadores que eles são capazes disso, sabe? Há muito tempo que a Portuguesa da Ilha, desde 2001, que não tá na Série A do Carioca. E querendo ou não, conforme você vai se acostumando com a derrota, se acostumando a não subir, a estar ali naquela posição, você vai meio que se acostumando de fato com aquilo e vai achando tudo normal. Mas agora não. Agora quando você dá uma mordida ali no pedaço, na fatia do bolo da vitória, aí você se acostuma com outra coisa. Você não quer mais perder, você quer vencer, você quer subir, você quer lutar, você quer ter raça de novo. E acho que isso que eles sentiram, falo dos jogadores, falo dos dirigentes, falo da gente, torcedor também, sentiram no sábado, eles não vão querer menos do que isso pro próximo turno. Então tem tudo pra gente levar esse segundo turno já, sem precisar ficar dependendo do triangular final. Larissa Sertal, grande aí personagem do grupo Bandeirantes de Comunicação, sempre presente em todas as transmissões, terceiro tempo, Copa do Mundo, um currículo enorme, torcedora da Portuguesa da Ilha. Te agradeço muito a participação aqui na Bradesco Esportes FM. É muito legal ver essa paixão pelos clubes, a gente chama de menor investimento, mas que acaba trazendo uma paixão enorme, né? Quando você escolhe torcer para um time desse que você acompanha, conhece todo mundo. Te agradeço a participação aqui na Bradesco, foi um prazer bater um papo contigo. Muito obrigada, sempre que vocês quiserem eu tô super aí pra falar com a Bradesco, uma rádio que eu adoro, uma rádio que eu escuto todos os dias, e pode até ser que seja de menor investimento, mas não é de menor amor, né? Com certeza isso não é. E olha, recadinho pra galera da Portuguesa da Ilha, quando me vê lá no estádio, ou treinamento ou jogo, pode vir falar comigo, pode tirar foto, pode pegar autógrafo, que eu tô ali pra isso mesmo. Essa é Larissa Sertal, torcedora ilustre da Lusa Carioca.
Atriz e apresentadora de televisão, tem 31 anos. Durante a Copa do Mundo de 2014, se destacou ao lado de Milton Neves no Band na Copa, atração da emissora do Morumbi, para o Mundial disputado no Brasil. Lembrando que para a portuguesa conseguir o seu acesso nessa temporada, tem de estar entre as melhores equipes no triangular final. Ela já está garantida lá, junto ao campeão do segundo turno, a Taça Corcovado, e a equipe de melhor campanha no geral. Os campeões de turno garantem um ponto extra na última fase. Os 2 melhores nesse triangular conseguem o acesso. Cappuccino, o futebol internacional na Bradesco Esportes FM. Olha só, hein? Visto como surpresa para muitos na semifinal da Liga dos Campeões, a Juventus foi a grande azarã e ganhou do Real Madrid com a atuação brilhante de Tevez por 2-1. A partida que teve gols aí de Morata e do argentino Tevez. Cristiano Ronaldo marcou para o clube merengue. Com o gol do craque português, ele agora é o maior artilheiro da história da Liga dos Campeões. Tem 76, apenas um a mais que Messi, que aí tem a chance de superar o rival sempre que estiver atuando pelo Barcelona. Os 2 rivais voltam a se enfrentar na quarta-feira da semana que vem, no Santiago Bernabéu. O Real Madrid segue na busca ao Barcelona para o título do Campeonato Espanhol. Tem rodada dura no sábado em casa contra o Valência. Na Itália, a Juventus já garantiu o Scudetto e pode se preservar mesmo contra a equipe do Cagliari. Olha só, o Manchester United gastou rios de dinheiro para reforçar a equipe nessa temporada, mas esqueceu de contratar um zagueiro. Para não cometer o mesmo erro, os Red Devils procuram assegurar logo um jogador para a posição. E o primeiro nome da lista da comissão técnica é o argentino Garay, do Zenit. Ele que é muito bom, por sinal. O clube inglês está disposto a oferecer 25 milhões de euros, 85,6 milhões de reais ao clube russo para contar com os serviços do hermano. De acordo com o Daily Express, Garay seria a solução ideal para reforçar o setor, segundo os pensamentos do técnico Luis Van Gaal. Titular da seleção argentina na última Copa do Mundo, o jogador de 28 anos também tem passagens por News Old Boys, Racing Santander, Real Madrid e a equipe do Benfica. E olha só o que aconteceu na Áustria, meu caro Chiquinho. O Áustria Viena é o atual 6º colocado do campeonato austríaco. No último fim de semana, o time venceu o lanterna Neustadt por 2-1. Mas o jogo não foi o fato curioso. Antes da bola rolar, um mascote do Áustria, chamado Super Léo, aparentava estar bêbado. O personagem completou 42 anos no final de semana e seu responsável, pelo que parece, resolveu comemorar além da conta, tropeçou no gramado, fez várias peripécias e ninguém entendeu absolutamente nada. É, coisa de Léo, né? Terceiro lugar no campeonato inglês na luta pelo vice da Premier League. Lá estão lutando pelo vice-campeonato. Olha que legal. O Arsenal, que já é um dos clubes mais poderosos do mundo, pode receber fortes investimentos em um futuro não muito distante. O empresário nigeriano Aliko Dangote, homem mais rico da África, segundo a Forbes, confirmou que pretende comprar os Gunners em breve, o que aliás já tentou fazer em 2010. Atualmente, o Arsenal tem potencial acionista, tem como principal acionista um magnata americano, Stan Kroenke, que garante não pensar em deixar o clube no momento. Com cerca de 30%, Alisher Usmanov, do Uzbequistão, é outro sócio que também já expressou a vontade de permanecer nos Gunners. Aos 58 anos, o magnata é comandante do Dangote Group, conglomerado que trabalha com petróleo, cimento, açúcar, sal, massas, bebida, mercado imobiliário, entre outros interesses. A fortuna pessoal do nigeriano é estimada em 15 bilhões de dólares, 45,8 milhões de reais, segundo a revista Forbes. E mesmo 24 horas depois de ser convocado de Dunga
para a seleção brasileira e ser confirmado entre os 23 jogadores da Copa América, o Diego Tardelli teve uma baita decepção. Além de ainda não ter desencantado em seu 9º jogo pelo Shandong Luneng, o ex-atleticano participou sem conseguir fazer muita coisa na goleada sofrida por 4-1 para o Jeonbuk Motors da Coreia do Sul, resultado que eliminou o time chinês treinado por Cuca da Liga dos Campeões da Ásia. E para finalizar, em meio à expectativa da primeira partida das semifinais, aí entre Juventus e o Real Madrid, o Real já pensava em reforços. O empresário de Paul Pogba foi visto no centro de treinamento do clube espanhol como quem não quer nada. A visita de Mino Raiola esquenta ainda mais as especulações sobre a transferência do jogador francês e também tem rivalidade no confronto. Em entrevista à TV Premium Sport, o empresário não quis dar detalhes sobre uma possível negociação. O Juventus já teria recebido uma proposta de cerca de 80 milhões de euros, 272 milhões de reais do Paris Saint-Germain pelos direitos do meia, mas a presença do empresário em Madrid pode acirrar a corrida pela contratação do jogador de 22 anos. Apesar do acordo verbal com o clube francês, outros grandes da Europa pretendem a contratação de Pogba, um dos craques da Vecchia Senhora. Para finalizar, duas notinhas. O Manchester United quer a todo custo o goleiro do Tottenham, Hugo Lloris, para o caso de David De Gea assinar a saída para o Real Madrid na próxima temporada, segundo informações do L'Equipe. Já a Inter de Milão está preparando uma oferta de 25 milhões de euros, cerca de 86 milhões de reais, pelo atacante argentino Paulo Dybala. Além do alto valor, o clube também pode incluir Bardi e outro jogador junto ao Palermo, segundo a Gazeta dello Sport. O nosso grande Elias Júnior fez uma entrevista com o técnico do Flamengo, Vanderlei Luxemburgo. O técnico rubro-negro abordou aí vários assuntos, entre seleção brasileira, a equipe do Flamengo e muito mais. Vamos ouvir. Você é o cara que fez o melhor trabalho, é aqueles que eles mais aprenderam. E eu fico me perguntando, será que, diante de tudo isso, o Brasil está bem servido de treinador nesse momento, sem nenhum parti-pris a favor ou contra, o Vanderlei? Assim, nós estamos muito bem servidos mesmo. É que no Brasil, você sai do céu ao inferno muito rápido, 90 minutos. Então, depois você sai da seleção brasileira, aí você fica execrado como técnico por um trabalho que talvez não tenha sido o ideal, ou que não permitido na sequência do trabalho, e você é esquecido. Então, você analisa muito o resultado momentâneo, você analisa uma trajetória, um projeto. Eu falo sobre projeto, até a pessoa briga comigo, professor, projeto. Falo sobre projeto e planejamento há muitos anos. Aí acaba a Copa do Mundo aqui no Brasil, ou não teve planejamento, não teve projeto. Mas quando você fala isso, tem ironiza, sacaneia. Então, assim, eu acho que nós temos grandes profissionais. Eu trabalhei fora do Brasil. Nós não devemos nada para a estrutura de comissão técnica, pessoas de trabalho. Eu levei para o Real Madrid, para você ter uma ideia, eu levei o Rosan, fisioterapeuta, para fazer um trabalho, a Patrícia Teixeira, nutricionista, levei o Emerson, fisiologista. Então, levei profissionais do Brasil, porque lá não tinham para fazer o trabalho que nós queríamos. Então, nós somos excelentes aqui, nós só não somos respeitados aqui no Brasil. E fora do Brasil, assim, a trabalhar na Europa. É muito difícil você sair daqui do Brasil, lá na Europa, por uma temporada e fazer sucesso. Agora, se o Mourinho vem para o Brasil, o Alex Ferguson vem para o Brasil, o Vanderlei Luxemburgo, o Tite, o Felipão vão para a Europa e faz o início de carreira lá e aqui, eles começando aqui e nós começando lá, você não tem a dúvida que o sucesso deles aqui seria absoluto e os nossos lá também seriam absolutos. Por quê? Porque nós temos qualidade, tanto eles como nós. O problema é você se adaptar tão precocemente a uma cultura, a uma série de coisas, entendeu? A verdade é que é sempre muito complicado quando você chega num outro país, num outro continente, você tem a cultura daqueles jogadores, você tem a cultura daquela administração e, no caso específico, os treinadores brasileiros têm um outro estilo, uma outra forma de trabalhar e você necessita de uma certa adaptação. Com tudo isso eu concordo. Agora, Vanderlei, não resta dúvida que a intensidade que se joga hoje no futebol das melhores equipes da Europa é uma intensidade impressionante. Tá certo que a qualidade
qualidade dos jogadores também é outra, até porque eles têm cacife, têm capital para poder contratar os melhores. Mas essa intensidade está chamando muita atenção, né, Vanderlei? Olha assim, Elias, a gente fala futebol europeu com brasileiro. Não dá para comparar. Nós hoje, qual o grande time do Brasil? Quantas revelações nós fazemos no Campeonato Brasileiro a cada temporada, no termo de cada temporada? Qual a qualidade que nós estamos jogando futebol? Qual o padrão de campo, isso foi a reivindicação nossa lá nesse fórum da CBF. Padrão de campo, qual a medida padrão? Qual a filosofia de jogo que se joga no Brasil hoje? E tudo isso é um questionamento que tem que ter. Quando você compara com a Europa, é um pouco assim, fora de propósito, porque lá eles contratam quem eles querem. Por exemplo, Paris Saint-Germain, há 3 anos atrás, não era nada. Aí chegou um bilionário lá, contratou o melhor do mundo, e aí já chegou, ganhou o campeonato, vai ganhar uma Champions se continuar, vai ganhar uma Champions. Então o poder econômico, se trabalhar com a Inter de Milão, com o Mourinho, para ser campeão da Champions, 200 e poucos milhões por temporada só de contratação. 2 anos, 400 e poucos milhões de euros por temporada para contratação por jogador. Aqui no Brasil, quando te dão 5 milhões de reais para você contratar, você dá palma, cai da cambalhota, faz uma série de coisas, entendeu? Então, a comparação ela é injusta, a meu ver. Até porque os números são outros. Como é injusto também, né, Vanderlei? Quando você tem equipes no interior do futebol de São Paulo, equipes da Zona Norte do futebol do Rio, equipes que não são consideradas grandes no Rio, São Paulo, Minas e Porto Alegre, que acabam incomodando as grandes da capital. Porque também vale essa máxima, os orçamentos são muito menores para as equipes menores, então orçamento menor tem que ter resultado menor, e quando uma dessas consegue se meter no meio dos grandes, é um mérito grande para o treinador, para a comissão técnica e para quem planejou esse trabalho, né, Vanderlei? Muito mérito. Eu sigo o esporte, o futebol, eu trabalhei no Bragantino. Claro que a estrutura do São Paulo era 1000 vezes melhor do que a do Bragantino, mas nós fomos lá no São Paulo, naquela época, o Marco Aurélio e o Quinelo do Bragantino, do São Paulo, e levamos o Bragantino, que estava em divergência lá, nós levamos os dois para lá. Então nós fizemos um planejamento e um projeto no Bragantino. E aí nós fomos consolidando aquilo, contratações de jogadores, buscando jogadores que não tinham espaço ainda nos clubes, investindo neles, que não sei o que aconteceu, o resultado deu. Então, se você planejar, tiver um projeto, mesmo um time pequeno você consegue, que é o único esporte, talvez, do mundo, que o pequeno pode ganhar do grande, desde que você saiba fazer a coisa muito bem feita. Vai acontecer, Elias, mas presta atenção, não sempre. Você pode ver que a Inter de Limeira foi campeã, não sei, em 1976, me parece, 86, e depois o Bragantino foi em 76, né? O Bragantino foi ser campeão em 90. Então, depois do Bragantino foi 8 anos, depois de não sei quantos anos. Vai acontecer porque existe um trabalho bom, mas não acontece com um percentual muito grande. Ô Vanderlei, eu queria que você explicasse o que aconteceu nessa possibilidade que você teve de vir para o São Paulo. Eu sou um cara muito bem informado, modéstia à parte, sempre estou buscando as fontes, e eu tinha informação de um dos cardeais do São Paulo que você recebeu um telefonema do São Paulo. Depois, conversando com o Carlos Miguel Aidar, ele me disse no ar aqui que não ligou, que não teve contato nenhum, que você não interessava ao São Paulo. E eu fico na dúvida, porque é óbvio que no ar o presidente falou e eu tenho que respeitar a posição do presidente. Mas a informação que eu tinha de bastidor é que você havia sido contatado. E eu gostaria que o meu ouvinte, de uma forma geral, pudesse ser informado a esse respeito. Mas, Elias, na época foi divulgado, meu amigo. O presidente de São Paulo confirmou que conversou comigo, São Paulo conversou comigo, e que de imediato nós conversamos e falamos que a possibilidade de eu sair do Flamengo nesse momento era muito remota, não tinha como, os compromissos que eu tenho firmado com o Flamengo. Não contrato você rompe. Você tem multa de contrato, você rompe e cumpre contrato. A questão era uma série de outras coisas que estão envolvendo, que eu estou envolvido dentro do Flamengo, com o projeto do Flamengo. Então houve um contato e foi muito transparente. Eu achei pela primeira vez, assim, a nível de futebol, se trata uma solicitação no profissional transparente, como foi feita, porque você pode receber uma proposta, Luiz, para sair da Band e para uma outra emissora. E você não é chamado de mercenário, você ouve a proposta, você escuta a proposta. No futebol, quando vai contratar um técnico que está trabalhando, ou faz uma sondagem, não pode querer mercenário, falta ética, não falta nada, você é profissional, você está no mercado, você tem que ouvir
proposta. Você vai decidir se ela te interessa ou não. Então, eu achei fantástico. Minha admiração pelo presidente aí aumentou, porque ele foi muito correto comigo, eu fui muito correto com ele, deixamos a coisa transparente. Para mim foi muito bom que abriu-se uma porta no São Paulo, coisa que até então não tinha uma certa resistência. Então eu achei essa discussão ótima da maneira como foi. E o presidente agora, Vanderlei, descartou completamente a possibilidade da vinda do Alejandro Sabella. Não quer mais esperar pelo Sabella, deu um certo tempo ao Milton Cruz, mas a gente que é do meio do futebol há muito tempo, sabe que, sinceramente, aqueles profissionais que foram muito próximos do Juvenal Juvencio, que foi o ex-presidente do São Paulo, muito dificilmente permanecerão. Para que isso aconteça, eles terão que ter resultados realmente muito grandes, muito efetivos, muito positivos para irem se mantendo no cargo. E aí eu te pergunto, essa porta do São Paulo continua aberta, Vanderlei? E aí eu te respondo. Você trabalha sobre hipótese? É muito fácil te responder, né? Porque a pergunta procede e a resposta também. Por que trabalhar sobre hipótese? Se amanhã o São Paulo não me solicitar de novo, para que eu te respondi sobre isso? Não valeu a pena? Temos que esperar a pergunta primeiro, né? Temos que esperar a pergunta primeiro, nada? Esse ali é terrível. Nessa hora a gente não pode, nessa hora não dá pra blefar, não. Nessa hora nós temos que esperar a pergunta. Eu concordo com você. Eu acho muito legal essa coisa inteligente. Toda pergunta inteligente, ela tem feito, ela procede, você não pode ficar apunhado, mas ela não vale, para mim, no meu entender, a resposta fica sem. Por que uma resposta? Porque se não vier mais nenhuma solicitação, por que eu respondi uma situação que ela pode nem acontecer? Eu te respondi sobre uma coisa concreta que aconteceu. Sobre a hipótese é difícil responder. Gostei muito. Muito bem colocado. Aliás, nada como um cara inteligente respondendo. Você não acha que tá faltando gente inteligente no meio do futebol, Vanderlei? Porque eu tô cansado das mesmas respostas sempre, tô cansado. Isso me incomoda profundamente, viu? Tá sim. E eu assim, a pessoa me acha assim, carludo, eu não sou nada, sou fácil de lidar. Simplesmente, eu sou um cara preparado para pergunta e resposta. Agora você me perguntou uma pergunta inteligentíssima. Eu tenho que ser inteligente para te responder sem responder, pô. E você não pode ficar chateado, nem eu ficar chateado, porque fez uma pergunta inteligente, me dando mais nucada, e eu tenho que sair desse nuca, eu tenho que sair, cara. E tá faltando esse tipo de comportamentos, radicaliza a briga, não pode, aí não responde, não, vai com calma, responde sim. Ou então se mesmo passa para outra, também uma resposta, passa para outra, que essa foi difícil, passa para outra. Vamos consultar os universitários, Como é que tá a programação? Como é que tá a sua programação pro brasileiro? Sábado vamos para São Paulo, já concentramos em São Paulo. O Flamengo tem dificuldade ainda, Elias, de centro de treinamento, né? Quando você tem um centro de treinamento, esse curso que o clube tem numa intertemporada, a não ser que você queira mudar o ambiente, nós não temos treinamento pronto. Nós temos treinamento ainda que dá canhada. Já temos até alguma estrutura muito boa, melhor do Rio de Janeiro, para trabalhar, mas não temos ainda totalmente pronto para você fazer um trabalho que nós estamos fazendo aqui em Atibaia. A hora que estiver totalmente pronto, temos que você sai só quando for necessário para mudar os ares, entendeu? Então, Sabina, para cá, nós estamos com jogadores mais dentro da conversa, fazendo palestra para eles, mostrando vídeos e colocando a cabeça deles dentro da competição que nós vamos disputar. Ainda tem aquela história no meio do futebol que jogador derruba técnico, Vanderlei? Cara, assim, não acho assim que faça derrubar, meter gol contra, né? Assim, mas quando você pega um grupo que não consegue te entender, o que eles fazem, pega 3, 4, 5, que tem uma liderança negativa, que já passou, que está com pensamento ruim, pensamento do mal, que não encaixa com o teu pensamento, e eles têm um acesso sobre o grupo, eles conseguem fazer a cabeça do grupo diferente daquilo que você faz. Faz uma preleção, aí eles chegam no grupo, reúnem e falam o contrário, e isso vai criando um percentual de desconforto, que aí a motivação vai acabando, então eles entram no campo menos desmotivado, sem a concentração absoluta, e leva a derrota. Aí vem derrotou para eles, vão para casa para tomar a cerveja deles, para patroa e não tem nada a ver, aí perde o segundo jogo, é a mesma coisa. Aí, quer dizer, eles não te derrubaram, entre aspas, mas no fundo eles te derrubaram porque as lideranças maiores
do grupo, elas foram contrárias ao seu trabalho. Ou você não conseguiu fazer, ou então eles foram realmente sacanas de entender e querer prevalecer as coisas que eles pensavam em benefício próprio, não em benefício do grupo. E isso acontece muito no futebol. Mas é difícil. Eu passei por um problema desse no Atlético Mineiro, que tinha umas lideranças complicadas, e eu expliquei ao presidente Calil que essas lideranças existiam, que nós deveríamos ter tirado essas lideranças do processo logo no início para poder encaminhar o negócio, e não tirou, e no final quem teve que sair fui eu, porque era um só, e se eu não saísse, o Atlético poderia cair. Então isso existe realmente. Rapaz, você sabe que eu estava me lembrando dessa história, e numa entrevista a mim, o Calil falou exatamente assim, falou, ó, agora nós não vamos cair. Depois que você saiu, os jogadores reunidos com o próprio presidente falaram, não, fica tranquilo que agora nós não vamos cair. É uma coisa assim impressionante, porque eu nunca imaginei que jogadores pudessem ter esse tipo de força. Mas na verdade, você vai corroendo, né? Você vai minando. Mas ele é uma força do mal. E o Calil, na época o Calil não entendeu o que eu falei antes de acontecer com o Calil, nós temos um problema no grupo. Jogadores que nós temos aqui que são líderes negativos. Eles não vão tocar o nosso lado. A liderança positiva é que o cara que abraça o teu projeto e leva para dentro dos jogadores alavancam aquilo ali. E quando é negativo, eles jogam para baixo. Eu falei, Calil, esses caras não vão alavancar o que nós queremos. Eles não estão pensando na gente, estão pensando nele. Então nós temos que trocar alguns nomes aqui. Ele entendeu que não e bancou aquilo que estava acontecendo no momento. Lá na frente, ele me mandou embora correto, porque eu não tinha mais como tocar o negócio. E os caras levantaram, agora não caímos. Mas só que em seguida, o projeto dele dar certo, do Atlético, ele mandou aqueles que falaram que não ia cair embora. Porque eles não caíram, mas na sequência eles iam fazer o mesmo com outro técnico. Porque eles não iam aceitar. Mandou todo mundo embora, o Atlético cresceu. Então, eu sou amigo do Calil, um dos maiores dirigentes, o maior dirigente que eu trabalhei até hoje, melhor deles todos, porque ele fez aquilo lá corretamente, não tomou a decisão que tinha sido tomada anteriormente, privilegiando o técnico, e na frente ele teve que tomar a decisão, mandando os jogadores embora, mandou, e saiu campeão depois de Libertadores, chegou ao Mundial, com um trabalho fantástico. Então, essa coisa realmente acontece muito forte, não diretamente botar a bola para dentro, fazer gol contra, esse tipo de comportamento não, mas a liderança negativa do grupo, sim. E aí eu sei que toda grande conquista tem um grande dirigente. O Calil me mandou embora, mas em seguida mandou os caras que fizeram corpo mole, que lideraram negativamente, a liderança negativa, embora também. E chegou, então, um grande dirigente. E nos outros lugares também que eu trabalhei, teve sempre um grande dirigente que na hora de, por exemplo, lá em 93, 94, tivemos afastamento de Edmundo algumas vezes, no Corinthians com Marcelinho Carioca, alguns problemas. Aí falei, e os dirigentes bancaram o trabalho. Isso é dirigente bom. Por isso que algumas vezes os problemas existem. E tem que confiar no técnico. O cara não sabe trabalhar, não é pilantra, então tem que bancar. O Calil não bancou, se arrependeu, mandou embora na frente e pegou de novo o caminho no fim da meada. Professor Vanderlei Luxemburgo, técnico do Flamengo aqui na melhor frequência do FM Esportivo. Vanderlei, ainda em cima desse assunto, para a gente arrematar e poder finalizar o nosso papo, porque aliás está uma delícia de papo, arrebentando de audiência aqui em São Paulo, eu gostaria de te perguntar a respeito de um jogador muito forte. Quando você tem um jogador muito forte, vamos dar um exemplo claro. No Santos, por exemplo, você tem o Robinho de hoje que manda prender e manda soltar no Santos, dá as cartas e joga de mão. É um jogador muito forte, que tem muita força junto ao elenco, junto à diretoria. Isso pode ser negativo? Isso em algum momento pode prejudicar? Positivo, desde que ele se coloca à disposição do grupo. Por exemplo, se você vê o comportamento do Robinho, para poder jogar um jogo decisivo, é de liderança. Ele se sacrificou, ele concentrou, ele fez tratamento, ele falou, ele não estava 100%, até que ele saiu do jogo para não bater pênalti. Porque ele não bateu pênalti, é porque ele estava sentindo alguma coisa e jogou sentindo alguma coisa, pode ter certeza disso. Mas ele sobrepôs a dor dele e jogou o jogo com um pouco de entre aspas, sacrifício pro bem. E isso é uma liderança positiva. Agora, tem também a liderança negativa, que é o cara que é líder e ele conjuga o verbo na primeira pessoa do singular. Eu quero isso, eu quero aquilo, e nunca na primeira pessoa do plural, nós. Quando você tem uma liderança positiva, fala nós, o meu eu está à disposição do nós. Pode encontrar comigo, que eu vou estar à disposição nossa sempre. Então muda o comportamento. E o Robinho é uma liderança extremamente positiva dentro do elenco do Santos. Como tem alguma liderança negativa que só pensa no eu.
Debate pronto, Vanderlei. Quem vai ser o campeão brasileiro de 2015? Flamengo. Olha, meu caro Vanderlei, foi um prazer tê-lo a bordo, viu? Muito obrigado pela sua participação, elucidativa como sempre, engrandece a história do futebol e eu não tenho dúvida que os meus ouvintes ficaram muito confortáveis quando ouvem alguém que realmente sabe aquilo que está falando. Grande abraço e até a próxima, viu, Vanderlei? Obrigado, Eli, à tua disposição. Sempre que precisar, estou aqui à disposição para a gente falar sobre o futebol. E também de outras coisas que queiram falar, também estou à disposição. Eu falo pra caramba mesmo. Esse é Vanderlei Luxemburgo, que está no Flamengo desde a última temporada. Já dirigiu o Real Madrid e a própria seleção brasileira. Ele que afirmou que os técnicos do Brasil têm muita qualidade. E agora quem dá bola é o Santos. Depois de ter de renovar com Ricardo Oliveira às pressas devido ao contrato de 4 meses firmado no início da temporada, agora o clube tenta garantir também Robinho. O jogador pertence ao Milan e vive esse dilema sobre continuar no clube. Quem falou sobre isso foi o presidente do Santos, Modesto Roma Júnior. Ele que disse que não adianta ter Robinho e não ter como pagar. Modesto Roma Júnior, que por sinal o pai dele foi incrível na Vila Belmiro, né? A verdade que dá o nome para o complexo do CT, né? Que o pai do seu Modesto foi uma das pessoas importantíssimas no Santos. O Decilo está lá no centro de treinamento Rei Pelé, com o presidente do Santos, que mora no Guarujá, e que me disse hoje, Decilo, você pode confirmar com o Modesto, que o Lucas Lima permanece no Santos, que o Cruzeiro queria levá-lo, e ele permanece no Santos. E muito obrigado, seu Modesto, do senhor vir do Guarujá, que é muito longe de Santos, né, seu Modesto? Pegou a balsa aí ou não? Veio pela balsa ou pela estrada? Boa tarde. Vim pela balsa. Atravessei o oceano para te atender, Neto. Muito obrigado. Presidente, Lucas Lima, como está dizendo o Neto, já conversou com ele por telefone. Lucas Lima fica e eu já emendo. Robinho, a negociação, como é que tá? Ele tem contrato até 30 de junho. Falar dos dois jogadores, preferencialmente. Hoje conversei com o Gilvan, presidente do Cruzeiro, e está tudo certo. Está tudo acertado entre Santos e Cruzeiro. O Lucas Lima fica no Santos. Maravilha, presidente. Emenda para falar do Robinho para nós. Como é que é essa negociação? Esse título ajuda na parte estrutural, financeira também, até para pensar em outros passos, presidente? Ajuda, realmente ajuda. E eu vi ontem o Robinho muito motivado. O Robinho no Santos é outro Robinho, né, Anivaldo? E nós estamos trabalhando para que ele fique. É um trabalho que a gente tem que fazer, mostrar que o Santos tem responsabilidade para ter o Robinho, porque não adianta só ficar com o Robinho e não pagar o Robinho. O Santos tem que ficar com o Robinho e pagar o Robinho. Ficar com o Robinho com a responsabilidade profissional de que tem que arcar com o compromisso de ficar com o Robinho. E por isso a nossa equipe, que faz toda a parte de engenharia financeira nossa, montou um esquema para que o Robinho possa ficar, receber o que o Santos deve a ele e receber mensalmente tudo que ele faz justo por defender com tanto brilhantismo o Santos Futebol Clube. Neto, o presidente campeão está te ouvindo, Neto. Primeiro, eu vou deixar a minha pergunta por último, Modesto. Até porque eu sou modesto. Mentira, não sou modesto nada. Eu não tenho humildade nenhuma. Maravilha, eu queria que você fizesse a primeira pergunta para o presidente do Santos, que teve problemas incríveis, diga-se de passagem, aqui nos Donos da Bola, eu disse isso, que a antiga diretoria vendeu vários jogadores sem informar ninguém aí. Vários jogadores foram vendidos sem informar essa diretoria atual, que está fazendo um trabalho incrível para deixar o Santos numa boa. O David Braz já disse isso aqui, o Serginho Chulapa já disse isso aqui. Por que o Santos foi campeão? E uma pergunta para o presidente campeão. Primeiro, parabéns ao presidente, que foi modesto demais até, saiu do Guarujá, veio até Santos, parabéns, presidente. Coisa que você tem apartamento no Guarujá. Ali do lado, ali das Pitangueiras. Olha, presidente, primeiro, parabéns. Um time endividado,
o Santos perdendo bons jogadores, como já disse o Neto, você tentando resolver a situação do Robinho, Lucas Lima, a renda penhorada aí, né, teoricamente, para pagar uma dívida do Muricy, você aí agora com o prêmio, como é que você vai... E que agora... não foi do presidente Modesto. Não, não, que ele só tem bucha lá, bucha cedo, bucha de tarde, bucha de noite, como é que você vai fazer agora, presidente, com essa promessa que você teria, né, de tentar quitar alguns jogadores que estão em pendência, caso do Robinho, que tem dinheiro para receber desde agosto do ano passado, presidente. Parabéns primeiro, hein? E a importância do título para o senhor como presidente? Para lavar a alma, né? Bom, vamos primeiro falar da coisa ruim, vamos falar da conta para pagar. E nós temos que pagar, temos que pagar com dignidade, destinando as verbas para pagamento das contas. Com o professor Muricy, que sempre foi um homem que prestou serviços e que tem seus direitos a receber, ele irá receber. Nós estamos caminhando para um acordo com o professor Muricy e temos a certeza que vamos chegar a um bom final, porque é um homem muito sério, muito digno, e nós chegaremos a esse final feliz. Temos contas e outras contas para pagar, mas estamos dando um jeito de pagar tudo e privilegiando também os nossos funcionários e os nossos atletas. Tudo isso a gente vai levando, a gente vai caminhando e, sabe, eu dizia ontem que esse título tem um nome. O nome desse título é grupo. Quando a gente trabalha em grupo, quando o grupo está unido, quando a gente trabalha com verdade, com sinceridade, com seriedade, quando a gente conversa com todo o grupo e sabe que o grupo está muito animado. Essa noite a gente não dorme, né? A gente fica lembrando de tudo que passou esse tempo todo. E eu me lembrava da minha primeira conversa com o grupo e as caras estavam preocupadas, sisudas, e as conversas de ontem, onde a gente via o grupo alegre, contente, feliz, porque era um momento de felicidade, a gente vê que esse grupo evoluiu muito, evoluiu no espírito de grupo, na seriedade, com líderes, verdadeiros líderes como o Robinho, como o Ricardo, como o David, como o Renato, como o Elano, como o Vladimir, como o Vanderlei, todos esses que vieram para cá e que ficaram aqui como pessoas destinadas a um objetivo, que foi conquistar o que nós conquistamos ontem. E ouvi do Robinho ontem, falando ao grupo, somos todos felizes, contentes com o título, mas vamos agora mudar o nosso foco para Maringá, na quarta-feira, que nós temos uma Copa do Brasil a ganhar. E temos uma Copa do Brasil a ganhar. E é esse o nosso trabalho agora. Nos dedicarmos a mais essa vitória desse grupo, que é sensacional, e tentarmos manter esse grupo por toda essa temporada de 2015. Esse Modesto Roma Júnior, presidente da equipe do Santos, o Robinho, que também é pretendido pelo Flamengo. O Luxemburgo gosta muito do futebol desse jogador. E olhem só, o Santos pode perder um dos seus pilares durante o Campeonato Paulista. Na verdade, uma das suas joias, o garoto Gabriel Barbosa, mais conhecido como Gabigol. Gabigol, que é o camisa 10 do clube, né? Gabigol tem 1,76 m, 68 quilos e é tratado como grande joia. Tem 18 anos e já é um jogador considerado bastante valioso para a equipe santista. O craque Neto, no programa Donos da Bola, falou sobre isso, falou sobre uma possível troca entre o Santos e o Milan para ter o Robinho. Talvez o Gabriel fosse parar lá no San Siro. Neto vai explicar sobre isso, a galera vai debater e você vai ouvir agora na Rádio do Seu Esporte. Eu queria perguntar para você, Rob, porque sempre eu estou observando você lá no Santos, no seu Instagram, você coloca as coisas no estádio, pá. Você acha que está certo o Santos querer tirar o Gabriel
para contratar o Robinho em definitivo, não daria para fazer as duas coisas ao mesmo tempo com o Gabriel, que é um jogador de muita qualidade, que tem um futuro incrível pela frente, depois Veloso, Oliveira, Sérgio e Veloso para falar sobre isso? O Gabriel tem muito potencial realmente, mas hoje ele não dá para jogar no Santos hoje, porque de titular, vamos dizer assim, né? Tem o Ricardo Oliveira, Giovani e Robinho, onde ele vai? Ali ele pode entrar no segundo tempo, dar aquela correria, mas a necessidade do time do Santos impõe isso, necessidade financeira, né? É óbvio que o Gabriel é um jogador de potencial, não fala nem mais de futuro, é realidade. Só que o Robinho é muito importante pro clube. Muito importante pro clube, pro time, pro grupo. Mostrou isso, é decisivo. E tem que se fazer um acerto financeiro, parece, né? Tem uma pendência com o Robinho aí, o Santos. E renovar esse contrato de empréstimo. Então, o jogador hoje, são dois jogadores hoje pra mim que dá pra fazer dinheiro, vamos fazer assim, que tem proposta, que tem sempre interesse, é o Giovani e o Gabigol. Então, o clube prefere, vamos dizer, se parecer alguma situação concreta, negociar o Gabigol pra reforçar essa situação. E o Lucas Lima também, né? Lucas Lima, só que o Lucas Lima, o Santos tem pouca porcentagem. 10% só. Então, eu fiquei sabendo que ele recebeu uma proposta ontem, o Cruzeiro ofereceu 14 milhões de euros por 50%. Mas se fosse pro Santos, aí tudo bem, mas não é pro investidor. Eu vou só dizer uma coisa, eu queria perguntar para você, Oliveira, depois pro Sérgio, pro Veloso e pro Ronaldo. O Marquinhos, o zagueiro que veio aqui depois do título de campeão de futebol juniores, ele e o Antônio Carlos, vieram direto do Pacaembu quando foram campeões da Taça Futebol Júnior. Foi vendido por 5 milhões de euros para Roma. Vendido não. Ele foi para Roma e se jogasse bem, né? Se permanecesse, o Corinthians ia ganhar 5 milhões de euros. Aí ele ficou na Roma. Aí depois o Paris Saint-Germain o contratou por 35 milhões de euros. Então, se o Gabriel tem um potencial incrível e é um jogador de muita qualidade, eu não posso entregar esse menino só para ficar com o Robinho, que ele é importante para o clube. Não tenha dúvida que o Robinho é importante, que o Robert falou. Mas eu não posso perder 40 milhões de euros daqui 1 ano, 2 anos. E tem que ser bem casado o negócio. Tem que ser bem casado. Tem que colocar preço. Então, é uma poupança. E qual que é a poupança? Você pega a poupança, você pega o Robinho, você coloca o Robinho, aí você pega e você tira um brilhante, aqueles brilhantão bem grandão que não tá ali. Isso, aí você dá ele por 5 milhões de euros, 6 milhões de euros, e depois você perde o moleque. Você acha que tá certo isso ou o Santos tem que fazer alguma coisa? Eu desconheço, eu sei que o Santos tem sérios problemas financeiros, mas não sei exatamente qual é a realidade. É claro que o Santos está pensando no seguinte, o Robinho pode me dar muito mais em 2 anos do que o Gabriel. Então, mas só que tem uma coisa, não perca seu raciocínio, Oliveira Andrade. Mandar um abraço pro nosso querido André Tavares. André Tavares. Que salvou você com o pneu furado, você não sabe trocar pneu. Na rodovia das Colinas. Grande André Tavares. Só que tem uma coisinha aí, só pra você apresentar pra vocês 5. Então, vocês 5 e eu e você que tá aí em casa. Sabe quantos anos tem o Gabigol? 18. Sabe quantos anos tem o Robinho? 31. Agora você pode terminar seu raciocínio. Então, mas é um negócio, como o próprio Robert já colocou, Neto, que realmente precisa ser Neto bem amarrado. Craque Neto. Craque Neto. Camisa 10. Enganava pra caramba, só batia falta. Então, mas é uma coisa que tem que ser muito bem amarrada, porque até hoje tem gente que continua sendo crucificada no Corinthians por causa dessa transação do Marquinhos. Tá de brincadeira. Até do próprio Felipe Anderson. Exatamente. Hoje, e hoje na Lazio, ele é um monstro na Lazio. Daqui a pouco no Real Madrid, o Danilo aí, que eu acho que é só um bom jogador, o Real Madrid já tá comprando ele. Desculpa, não, é só isso. Acho que é importante pro Santos que o Robinho permaneça. Agora, abrir mão do Gabigol pra ter o Robinho por 2 anos, você me desculpa, eu não faria desde isso. Que o retorno financeiro esteja assegurado. Eu não faria isso. Eu como dirigente, não faria isso. Bom, mas precisa se pensar então numa outra saída. Não sei, eu como dirigente, eu não faria isso. Esse aí é Neto falando do Gabigol. Gabigol que teve 3 gols no Campeonato Paulista, foi usado em 7 partidas, tem média de 0,25 gols por jogo e 157 minutos para marcar. Gabigol que foi utilizado também no Sul-Americano Sub-20 em 2015. Na competição fez 1 gol, disputou 4 jogos, média de 0,14, 294 minutos para marcar. Ele que é da base do Santos desde o Sub-11, ou seja, já está na Vila Belmiro
há muito tempo. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Agora vamos ouvir Leandro Damião. O camisa 9 do Cruzeiro vai falar um pouco sobre a passagem dele no Santos. Falou também ao Jogo Aberto com Renata Fã e Denilson e foi interrogado sobre as questões sobre a carreira dele. Denilson, a sua pergunta, você pode escolher Leandro Damião e Lucas Lima. Temos hoje 2 craques aqui no Jogo Aberto. Então, primeiro mandar um grande abraço pro Leandro Damião, parabenizá-lo pelo esse início de temporada, né? Ele teve um cara que teve um problema no pubis, eu sempre fui muito crítico com a passagem dele no Santos, porque a gente tinha essa referência do Internacional. De repente ele teve dentro de campo, não conseguia jogar e a gente não sabia por quê. Depois eu vi uma declaração dele dessa questão do pubis, que isso limitou muito você, né, Leandro Damião, no Santos, porque você é um cara que tem boa arrancada, você é um cara que finaliza bem, e essa lesão de pubis, só quem teve, eu falo com uma certa propriedade que eu também tive um problema de pubis, sei a dificuldade que é para desenvolver o nosso jogo. E aparentemente você está totalmente recuperado, porque começou muito bem a temporada no Cruzeiro, né? Ah, com certeza, Nilson. Acho que você sabe como é que a lesão de pubis atrapalha pra tudo. E me limitou muito no Santos. Acho que eu fiz a pré-temporada já com a lesão no pubis e eu não sabia, quando eu cheguei no clube, que eu tinha essa lesão, que acabou acarretando por causa das lesões que eu tive no adutor. Mas agora eu tô bem, não sinto nada, graças a Deus. Cada vez mais eu tenho fortalecido também, acho que porque não adianta parar, né? Sabe como é que pode voltar. Então eu tenho trabalhado o máximo possível para poder voltar bem aí. E acho que esses jogos que eu fiz no Cruzeiro me ajudou muito. Agora, Paulo Roberto, sua pergunta. Damião, boa tarde. Você falou há pouco aí o seguinte, o Cruzeiro, o grupo me ajuda muito, né? Colabora muito, por isso estou fazendo gols. Faltou isso no Santos? Você sentiu algum problema nesse sentido, não? Não, acho que isso é tranquilo. Acho que as coisas acontecem, não adianta. Às vezes você não consegue desempenhar o mesmo papel num clube. E eu acho que aqui no Cruzeiro as coisas têm acontecido. O atacante vive de gol. E as coisas, a bola tem entrado, isso que é importante. O grupo tem me acolhido da melhor maneira. Como no Santos também, tenho vários amigos até hoje. Acho que torci por eles por essa final aí, porque eu tenho muitos amigos lá. Então, acho que aqui tá dando certo. O importante é isso, que eu tenho trabalhado e tem me ajudado muito. Agora, a sua pergunta, Ulisses. Bom, primeiro, parabenizar pela recuperação no futebol aqui no Santos. A gente sabe que você não foi bem mesmo e, de repente, volta a jogar futebol. Eu sempre vi você como um cara até para vestir a camisa 9 da seleção, pelo que você fez do Internacional de Porto Alegre, principalmente. Agora, Chico Garcia, a gente tem Nilmar, tem Lissandro Lopes. Ai, mas que saudade quando o Damião fazia bigode, lambreta, comemorava cada gol de um jeito diferente, feliz no Internacional. Eu não esqueço e falo mesmo, porque eu também era muito feliz vendo tudo isso e acompanhando esse grande futebol. Agora, Chico, você eu sei que gostava muito do Damião no Internacional, acompanhava de perto. Todos nós sentimos falta até do convívio com o Leandro Damião aqui. E, Damião, em 2011, muita gente colocou você no patamar de um dos maiores centroavantes do mundo naquela oportunidade, e não era nenhum absurdo. Tem um colega nosso aqui que disse que você chegou ao nível do Van Basten naquela temporada de 2011, para você ter uma ideia, o quanto você jogou. Aquele é o seu limite, Damião, e você tem como voltar a ser aquele Damião de 2011, ou foi uma temporada de exceção, como alguns críticos dizem? Olha, aquela temporada a bola entrava, fazia gol de qualquer jeito. Então pode voltar a qualquer momento. E aqui no Cruzeiro eu acho que isso tem me ajudado muito. O gol tem saído, eu tenho lutado na frente como em 2011, tenho corrido muito, ajudado na marcação, e isso ajuda o atacante. Acho que a defesa já não tem aquela tranquilidade. E isso tem me ajudado muito. Espero que possa voltar assim, possa fazer mais gols, que possa vir títulos também, que isso ajuda muito. Esse é Leandro Damião, ele que passou pelo Santos Inter e que foi comparado a Van Basten, Chiquinho. Leandro Damião foi comparado a Van Basten. Não é brincadeira isso não, hein? E as presenças ilustres não param. Cristiano Pinho agora aqui do meu lado, falando comigo. E você traz Arthur Zanetti, Pinho. Bom dia. Fala, Juan. Bom dia pra você, pra galera ligada aqui na madrugada da Bradesco Esportes FM. A gente sempre trazendo vários convidados bacanas pro ouvinte. E hoje
é a vez do Arthur Zanetti. Ele que ficou plenamente conhecido por todos ao conquistar a medalha de ouro nas argolas dos Jogos Olímpicos de Londres em 2012 e continua numa crescente impressionante em várias etapas de Copa do Mundo, conquistando medalhas em mundiais idem e inclusive na semana passada na etapa de São Paulo conquistou mais uma medalha de ouro. Ele atende a nossa reportagem agora e começa falando justamente sobre essa competição. Foi um resultado, uma competição maravilhosa, né? Foi a primeira vez que eu competi em casa, né, no Brasil, uma torcida assim maravilhosa. Foi uma competição que eu vou te falar a verdade, acho que vai ficar na minha mente para sempre. Porque o resultado foi excelente, não só o meu, mas sim da seleção em si, masculina. A organização foi perfeita, foi tudo maravilhoso, foi tudo que a gente estava esperando, aconteceu e tudo bom e melhor. Além dessa sua medalha de ouro, você de quebra ainda na classificação conseguiu a melhor nota da sua carreira. Você já esperava conseguir essa nota ainda esse ano? Você ainda tem alguma meta de melhorar essa nota? Ou esse era o ponto que você estava precisando, pelo menos por agora? Era um objetivo, pelo menos dessa competição, conseguir bater na casa de 16 e foi o que aconteceu. Mas eu pretendo ainda melhorar essa nota, né? Sempre a gente tenta buscar a perfeição o máximo possível. Então ainda dá para melhorar um pouquinho a nota e é o que a gente vai buscar aí durante as outras competições no treinamento. Até então, nas etapas que a gente vem tendo da Copa do Mundo esse ano, você vem muito bem. Para as próximas etapas, você também está confiante? Ainda segue aí na preparação, vai disputar a próxima etapa na Bulgária, certo? Da Bulgária a gente não vai participar. A minha próxima competição vai ser os Jogos Pan-Americanos e se eu estiver participando dentro da equipe, e aí o Mundial. Entendi. Para esses Jogos Pan-Americanos, como você disse, caso você esteja presente na equipe, você já iniciou essa preparação? Tem aí previsão também de medalha? Como que está a sua condição com relação a esses jogos? Já está se preparando já faz o ano praticamente começou com o objetivo do PAN e do Mundial, então que são as duas principais competições desse ano e estou me preparando bem, né? Agora e o objetivo pelo menos conseguir pelo menos trazer uma medalha aí pro Brasil novamente. Maravilha, você falou também no Mundial, já tem 2 pratas, inclusive o ouro de 2013, para esse Mundial de Glasgow também, já bem preparado, expectativa também de brigar por mais uma medalha de ouro? O objetivo, né? O objetivo é conseguir trazer uma medalha, mas o principal mesmo é conseguir pegar uma final por equipes. Essa é o primeiro objetivo, tanto pessoal quanto da seleção masculina. Maravilha, você está aí citando inclusive diversas vezes a equipe masculina, a equipe de ginástica do Brasil. Eu queria que você fizesse também um panorama de como você vê que essa equipe está, evolução dos últimos anos, como você considera aí essa equipe brasileira para esse ano? Eu considero uma equipe excelente. São atletas jovens com talento absurdo e que eu estou esperando aí, a gente vê que cada ano que passa, o nível técnico desses atletas aumentam. Então é uma equipe maravilhosa mesmo. Beleza, eu sei que ainda é cedo até para a gente falar de Jogos Olímpicos, mas é evidente que a gente tem que falar, até porque em Londres você também conseguiu uma medalha de ouro, uma medalha inclusive que por muita gente não era esperada. Como foi essa sensação de já conseguir nas argolas essa medalha de ouro logo em Londres em 2012? Foi a minha primeira Olimpíada, então eu já estava esperando pelo menos conseguir trazer uma medalha para o Brasil, mas bastante gente ainda não me conhecia, mas foi maravilhoso trazer essa medalha para o Brasil. Foi fantástico porque vários atletas tentam, né, e acabam não conseguindo. E eu, graças a Deus, consegui, né, com bastante trabalho, consegui trazer essa medalhinha para o Brasil e pessoalmente também. E para ano que vem, Olimpíadas aqui no Brasil também, sua primeira Olimpíada em casa, aqui no Rio de Janeiro, você também tem expectativa de mais uma medalha de ouro ou você acha que pelo nível mundial
que a ginástica vem adquirindo vai ser mais difícil ano que vem? Com certeza vai ser bem mais difícil. Pelo nível da ginástica mundial, tá bem mais alto, mas o objetivo pelo menos o meu sonho é conseguir, né, uma medalhinha pro Brasil. E eu espero que seja de ouro, mas não posso garantir nada, né? Ninguém pode garantir nada, mas vou trabalhar para que isso aconteça. Maravilha, a gente também vai ficar na torcida até para as suas próximas competições e principalmente para esses Jogos Olímpicos, não só para você, mas também para toda a equipe. Na questão das Olimpíadas do ano que vem, qual a projeção que você faz para a equipe brasileira? Eu espero, né, que cada um consiga atingir o seu sonho, que é ter bons resultados individualmente e também fazer uma boa classificação por equipes, né, ter uma equipe completa competindo nas Olimpíadas do ano que vem. Maravilha, Arthur. Parabéns aí pela carreira, sucesso pela frente e obrigado mais uma vez por atender a gente. Valeu, obrigado. É isso, Juan. Assim encerra a participação do Arthur Zanetti aqui na Bradesco Esportes FM, batendo um papo sobre a última competição, mais uma medalha de ouro e o que vem por aí também. Um abraço, Juan. Valeu, Pinho. Um grande abraço para você também. Esse é Arthur Zanetti, que não para de dar orgulho para o Brasil. No Nossa Área, primeira edição, tivemos a palavra do diretor técnico do Botafogo, Vicente Lima, que vai falar sobre a modalidade agora do basquete, que deverá ser investido no clube, deverá ter um time de basquete. Mais detalhes agora na entrevista de Cadu Macri com Vicente Lima. Nossa Área, entrevista. É hora de entrevista no som da Rádio do Seu Esporte, é hora de falarmos de basquete e de um projeto bom que o Botafogo vai apresentar para tentar voltar a ter o basquete na equipe adulta, ter possibilidade de fazer o basquete crescer ainda mais no estado do Rio de Janeiro. Está na linha com a gente para falar sobre essa possibilidade o diretor técnico de esportes gerais do Botafogo, o professor Vicente Lima, para falar sobre isso, para falar sobre essa expectativa. Claro que todos no Botafogo, até pela possibilidade, né, de voltar a colocar o esporte em destaque. Botafogo até a década de 90 tinha um time que era bem competitivo, disputou a final do Campeonato Nacional, acabou na ocasião perdendo para o Ribeirão Preto, mas o esporte sempre foi forte no Botafogo e a gente agradece a tua participação com a gente, Vicente. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem. Queria que você falasse um pouquinho mais pra gente de como é que vocês estão projetando esse retorno do Botafogo a ter grandes participações e grande visibilidade no cenário do basquete nacional, de onde vocês estão tirando essas ideias e recursos, né, no aspecto financeiro. Como é que está esse projeto no início? Bem, o projeto ele nasce com a nova administração, que tem vários projetos interessantes para todos os esportes, especialmente do basquete. Ele tem etapas que vamos cumprir. A primeira etapa para esse ano de 2015 é renovarmos o convite para participarmos da Liga de Desenvolvimento do Basquete, também conhecido como Sub-22, que pertence à LNB, né, a Liga Nacional de Basquete, que controla a NBB tão famosa. E termos uma participação mais expressiva. Ao mesmo tempo, estamos formando uma equipe adulta, tendo como, por exemplo, a contratação de um ex-atleta nosso e que ganhou expressão nacional, sendo campeão pan-americano em São Domingo, que é o Arnaldinho. Já está treinando no clube, já faz parte do nosso elenco. Com ele, estamos trazendo mais 5 adultos. Temos algo em torno de mais 4 jogadores da LDB em fase de negociação, mais um já fechado, que é o João, um pivô de 2,10 que jogou ano passado pelo esporte. E ainda pretendemos disputar o estadual. Esse é o projeto 2015. Para sustentarmos isso, temos a clareza que temos que ser independentes, né? Então, os diretores de esportes gerais, com o nosso vice-presidente e o nosso diretor de basquete, Pezinho, ex-jogador de basquete de ponta, temos um projeto onde estamos captando recursos para o basquete
também o do vôlei, da natação e do waterpolo. E estamos, nesse momento, desenvolvendo projetos, né, para trabalharmos com as leis de incentivo. Temos um grande espelho de sucesso no Brasil de leis de incentivo, que é o Minas, onde estivemos em janeiro e pudemos presenciar a evolução de um clube totalmente independente, baseado no sucesso e a captação de recursos pela lei de incentivo, tanto quanto o faz aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o Flamengo na NBB. 2016 o projeto continua, com os 3 desse ano disputando uma LDB, aí sim para classificarmos no mínimo entre os 8, ganharmos o Cariocão, disputarmos a Taça Ouro e, mais uma vez, o estadual. O sucesso da Liga Ouro, né, que pretendemos conquistá-la no ano que vem, trazendo mais 6 jogadores adultos de alto nível e mantendo a base que temos hoje e os jovens da LDB, né, para que em 2017, totalmente independente financeiramente, tanto quanto já em 2016, possamos ter mais um clube do Rio de Janeiro a disputar a famosa NBB. Nosso projeto é um projeto sólido, feito por vários diretores, com as suas expertises, no meu caso a parte técnica e auxiliando no planejamento, e temos certeza que estamos fazendo as coisas no caminho que vai se consolidar em breve, né? A parte técnica, estamos no caminho de evoluir o planejamento técnico das nossas equipes, tanto no aspecto do jogo em si, fundamentos e táticas, sistemas de jogo, como também na parte física. Eu queria saber, Vicente, claro que ainda é um processo, né, longo, que vocês têm grandes planos, a volta do Arnaldinho, que fez parte desse time que eu citei há pouco do Botafogo, que foi a final de uma Liga Nacional, que tinha o Marcelinho, tinha o Arnaldinho, tinha o Alexei, enfim. Claro que a expectativa do torcedor, né, quando a gente volta a falar de basquete para montagem de time no adulto, no Cariocão, no estadual, é que possa, daqui um tempo, quem sabe, até voltar a se aproximar e competir com o Flamengo, que é o grande time do basquete do estado do Rio de Janeiro. Como é que você vê essa capacidade e esse posto que o Flamengo atingiu? É bom até para tentar puxar o Botafogo e motivar atletas, torcida e até patrocinadores? Dá para olhar o Flamengo como um rival, mas algo interessante para o Botafogo nesse momento? Sim, o Botafogo entende que o que o Flamengo vem fazendo nos últimos anos no basquetebol brasileiro, sul-americano e mundial, né, serve como inspiração, porque se nós queremos nos manter na ponta, temos que estar preparados para os principais adversários. O Flamengo é um adversário histórico em todos os esportes, né, que o Botafogo vem a disputar. Temos aí o Vasco voltando, que achamos muito interessante. Temos a certeza que isso motivará também o Fluminense, o próprio Tijuca e outros clubes. Então, o estar preparado para o Flamengo, com certeza, é algo que está na nossa mente. Isso vai acontecer de forma sólida? Sim. Por quê? Porque observando projetos, estudando outros projetos, e eu repito, como do Minas, como do próprio Macaé, entendemos que há possibilidade, com orçamentos milimetricamente objetivos, fazermos uma equipe competitiva que, sem dúvida alguma, terá condições de fazer frente ao Flamengo na NBB de 2017. A nossa meta é essa. Não vamos nos consumir, né, por rivalidade, mas você, sem dúvida nenhuma, tocou num ponto muito interessante do projeto, que estamos sempre bem para competirmos e ganharmos os nossos principais adversários do estado. Uma questão importante também, né, Vicente, que a gente tem que abordar: o Flamengo hoje em dia, até por não ter um ginásio em condições, na estrutura que pede o NBB, joga seus jogos no ginásio do Tijuca, em algumas ocasiões, como partidas decisivas, ou no Maracanãzinho, ou na Arena da Barra. Como é que o Botafogo está pensando isso? O General Severiano tem condições, ou o Botafogo vai ser mais um dos times a utilizar o Tijuca? Bom, o nosso ginásio, ele tem capacidade hoje para 700 pessoas. Ele tem entrada
entrada exclusiva, totalmente independente, inviolável para a equipe torcedora e com igual quantidade, respeitando os adversários, com sistema de vestiários, banheiros todos independentes e cantina. Temos um potencial, por ser um ginásio fechado, de climatizar e fazer uma expansão. Nesse momento, podemos afirmar que já foi investido 16 mil, né, na troca de todo o sistema de iluminação e de pontos que estavam falhos na nossa cobertura. Temos já o orçamento feito para a troca do piso, para ficar um piso padrão internacional, com sistema de amortecimento. Estamos agora vendo a captação desse recurso e vamos, ao longo do mês de maio, termos o projeto de uma empresa de engenharia de como nós poderíamos até mesmo crescer o ginásio para atingirmos a marca de mais de 1.000 pessoas, algo em torno, se eu não me engano, no projeto dá para chegar a 1.400 pessoas. Seria dobrar a capacidade atual, até mesmo citada por você. O Flamengo... Nós acreditamos que há condição de se fazer esse projeto. É um projeto mais audacioso, mas a troca do piso, a iluminação já refeito com parte elétrica e telhado, isso já saiu boa parte esse ano. O piso acreditamos que também sai esse ano. E aí vamos receber provavelmente a visita dos diretores da LNB para ver se com essa reforma e a capacidade de 700 pessoas, se podemos ou não receber jogos, certo? E poderemos então seguir no projeto de ampliação do ginásio, né, já que comporta plenamente o projeto dentro daquilo que nós temos hoje. Perfeito. Claro que tem que traçar um paralelo com o Flamengo, né? E até vou fazer mais uma pergunta, até para ter uma noção de como o basquete do Botafogo vai funcionar, porque hoje em dia o basquete do Flamengo, ele é mantido pelos recursos adquiridos pelo próprio basquete. Não há mais aquela dependência do que o futebol vai poder contribuir, se o clube vai ter o recurso do futebol direcionado a pagamento de salários dos atletas de basquete. E eu queria saber como é que está essa questão. O basquete do Botafogo vai caminhar com as próprias pernas ou ainda depende alguma coisa do clube como um todo e principalmente do futebol? Não. Nós temos a certeza que qualquer esporte dentro do clube Botafogo, como também de todos os outros clubes do Brasil, podem e devem se profissionalizar e ser independentes do futebol. Nós não temos dúvida alguma. Como é minha especialidade a questão de estudo, né? Eu sou docente universitário e também trabalho com pesquisa, estou usando esse outro lado para fazer justamente o estudo da evolução dos outros clubes que estão conseguindo serem clubes de futebol e serem independentes, e clubes que não são clubes de futebol e têm sua independência. Todos caminharam para o mesmo rumo, independência financeira. Então hoje, nos esportes gerais, nós temos o nosso vice-presidente, temos um diretor que trabalha mais na base administrativa, com formação em tecnologia da informação, que é o Glaucio. O Marcos Guinanzi trabalha como diretor de planejamento, eu como diretor técnico e cada esporte com seu respectivo diretor e gerente. Então a estrutura evoluiu, vai evoluir muito mais, mas seremos 100% independentes. Já temos um recurso mês para sustentar os nossos jogadores totalmente independente. E pretendemos ainda nesse ano, no segundo semestre, desonerar o clube com relação principalmente ao basquete, conseguindo inclusive pagar os nossos próprios técnicos com recursos conquistados em patrocínio e por leis de incentivo. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte.